Salve galera, sejam muito bem-vindos para uma noite pra lá de especial aqui no canal do YouTube do Concurseiro On. Hoje eu, professor Pedro Kuhn, irei junto com vocês fazer algo totalmente extraordinário, algo totalmente sobrenatural, mas para explicar o que faremos nessa noite eu vou falar naquela câmera, foca em mim! Olha só pessoal, hoje nós juntos iremos ver um resumo do regimento interno do TRT-7, o TRT do Ceará. E nesse resumo, meus amigos, eu garanto para vocês que nós iremos acertar todas as questões da prova do TRT do Ceará, todas as questões elaboradas pela Fundação Carlos Chagas e todas as questões referentes a todos os cargos, porque você que irá fazer a prova no dia 1º de setembro sabe que o regimento interno cai para todos os cargos. Então esse vídeo é para lá de importante, é para lá de fundamental e certamente irá fazer total diferença na sua aprovação. Então fica comigo até o final, porque certamente aqui você irá encontrar as respostas das suas questões da prova, certo? Então, como eu falei, algo totalmente sobrenatural, algo totalmente diferenciado estaremos fazendo aqui na nossa noite de hoje. Agora, voltando para aquela câmera, já que nós vamos fazer algo totalmente extraordinário, eu vou pedir para você um pequeno favorzinho, mas um favorzinho desse tamanho. Eu preciso que você dê aquele like nesse vídeo, que você siga o nosso canal e compartilhe em todos os seus grupos de concurseiros essa nossa aula. Por quê? Porque eu tenho certeza que irá fazer diferença para eles, irá ajudar eles na aprovação e tenho certeza também que você está fazendo bem para as pessoas. Não fique você pensando que você vai estar alimentando a concorrência, que você vai estar prejudicando a sua nomeação, porque isso não acontece na vida do concurseiro. O concurseiro que é virado para o bem, que é virado para a solidariedade, que é virado para o esforço, ele sempre estará colhendo sucesso, sempre estará colhendo a sua nomeação. Lembrando que o plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Então colha essa solidariedade, essa ajuda, esse plantio do bem, porque o bem irá retornar para você. Agora, fica uma dúvida. Como que eu irei acertar todas as questões da prova do regimento interno? Muito simples. Eu dei uma lida no nosso regimento interno, certo? Nós não tivemos o curso específico do regimento interno aqui no nosso Concurseiro On por questões de agenda, mas na leitura do regimento interno, é um arquivo que nós temos lá no site do TRT-7 lá no Ceará, que tem mais de 180 páginas. E eu peguei só os artigos que a Fundação Carlos Chagas cobra e transformei aquele arquivo em apenas 19 páginas, somente 19 páginas, e mais 19 páginas de artigos totalmente ilustrada, porque eu fiz para você um material top, um material todo colorido, um material caprichadão, para que você tenha algo leve e tranquilo para poder absorver esse conteúdo, que todo mundo sabe que é um conteúdo chato. As pessoas não gostam de estudar regimento interno, principalmente porque regimento interno a gente não consegue aproveitar. A gente não consegue aproveitar o regimento interno como a gente faz, por exemplo, com o direito constitucional, com o direito do trabalho, com o processo de trabalho. Não, o regimento interno é um para cada TRT. Então eu sei a dificuldade que vocês têm e essa dificuldade acaba me motivando para eu estar junto com vocês, sempre auxiliando e ajudando vocês a realizar o seu sonho de ser um em breve concursado. Então eu sempre brinco que os concurseiros on em breve serão concursados on. E essa corrente que nós fazemos aqui, essa amizade, esses contatos, esse network vai ajudar a gente para o resto da vida. Porque daqui a pouco eu vou estar trocando uma ideia com um colega para conseguir uma permuta, para conseguir uma vaga, para conseguir uma função comissionada. Daqui a pouco, antes mesmo da minha posse, eu estou trocando uma ideia com um colega para saber de repente, dos exames médicos, como que é a posse, como é a escolha das minhas localidades. Então, tenho uma mais absoluta certeza que na nossa corrente do bem aqui, você com certeza vai estar encontrando o melhor parceiro em busca dessa sua jornada até a sua posse. E eu convido todos vocês que não conhecem o nosso canal, como eu disse, a curtir e seguir aqui, mas nós também temos a nossa corrente da posse. Sim, se você for olhar aqui no botãozinho abaixo de mim, tem um botãozinho que significa Seja Membro, está escrito Seja Membro. Ali você vai fazer parte da corrente da posse, você vai estar investindo apenas R$ 14,90 por mês para ter conteúdos inéditos, para ter cursos completos, para ter aulas tops
todas exclusivas aqui dos nossos membros Corrente da Posse. Então, se você olhar aqui abaixo dos vídeos, vai baixando aí até que você vai chegar nos vídeos exclusivos da Corrente da Posse. E ali você verá que nós temos basicamente os cursos completaços aqui para os assinantes do nosso canal. Então, se você ainda não é assinante, está procurando aulas de qualidade, cursos de qualidade, você tem essa ferramenta aqui que é a nossa Corrente da Posse, certo? Agora, e o material, professor? Esse material que de 180 páginas você transformou em 19 páginas coloridas, ilustradas, fáceis de a gente absorver o conteúdo. O material você consegue adquirir clicando no link aqui abaixo desse vídeo. Clique na descrição do vídeo, tem um botãozinho que fala mais, clica ali no mais, você verá a descrição desse vídeo e verá que tem um link ali para você poder acessar o seu material. E o material, você que não acessou ainda, você que está chegando agora, como que você vai ter acesso a ele? Muito simples. Você pode clicar e abrir uma outra janela, ou você pode acompanhar a leitura comigo, porque o material estaremos projetando aqui atrás de mim. Querem ver? Coloca o material na tela aí para nós. Olha aqui, ó. Esse é o nosso material do pré-prova do Regimento Interno TRT-7 do Ceará. Um material feito com o perfil da Banca FCC e com todo carinho para que vocês possam ter um resumo muito assertivo de fácil compreensão. Se esse material ajudou, já pedi aqui, ó, que vocês compartilhem o nosso trabalho para que possamos ajudar mais e mais pessoas. Afinal, fazer o bem faz bem. Vamos entrar lá no nosso conteúdo propriamente dito? Então aqui iniciamos o nosso regimento interno TRT-7 e questões que não são tão comuns na FCC, mas de vez em quando aparecem, são questões que cobram para nós quem são os órgãos da Justiça do Trabalho da 7ª Região. Nesse caso está bem fácil, até coloquei aí a foto do TRT-7 aqui atrás de mim. Os órgãos da Justiça do Trabalho da 7ª Região são o Tribunal Regional do Trabalho, da 7ª Região, obviamente, e os juízes do trabalho. Você que é nosso aluno vai lembrar da nossa hierarquia e vai lembrar das nossas aulas de Direito Constitucional no artigo 111, que diz que são órgãos da Justiça do Trabalho, segundo a Constituição Federal, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e os Juízes do Trabalho, certo? Juízes do Trabalho. Agora, aqui eu não estou na hierarquia constitucional, eu estou dentro de um regimento interno criado pelo TRT-7. Então, aqui não vai constar o Tribunal Superior do Trabalho, embora o Tribunal Superior do Trabalho também seja órgão da Justiça do Trabalho segundo a Constituição Federal. Aqui eu estou considerando somente os órgãos da Justiça do Trabalho na 7ª Região. Então fiquem atentos, porque quando a FCC cobra esse tipo de questão, dentro das alternativas erradas eles colocam Tribunal Superior do Trabalho e vai estar errado, porque segundo o regimento interno é só o TRT e só os juízes do trabalho da 7ª Região, certo? É uma pegadinha que era comum na FCC, já faz algum tempo que não cobram, mas a gente não pode apostar que não vai cair, né? Então fiquem atentos com essa primeira informação de conteúdo especificamente aqui, tá? Continuando, o artigo 2º do regimento fala assim, ó: o Tribunal Regional tem sede na cidade de Fortaleza e abrangência jurisdicional exclusiva a todo o estado do Ceará, certo? Então se liga que nós estamos limitados ao estado do Ceará, é justamente isso que eu estou reforçando agora. Aqui, faltou um enter, estou ajeitando a apostila aqui ao vivo para vocês. Falando agora do artigo 3º, ele fala assim, ó: as varas do trabalho são criadas por lei, têm sede e jurisdição nela estabelecidas e estão financeira e administrativamente subordinadas ao tribunal, que poderá, mediante resolução, alterar a sua jurisdição, bem como transferir-lhes a sede de um município para outro, de acordo com as necessidades de agilização da atividade jurisdicional trabalhista. Então, basicamente, nós temos que encontrar aonde que estão as pegadinhas da FCC, certo? E aqui nós temos uma pegadinha que a Fundação Carlos Chagas de vez em quando cobra, que é o seguinte, ó: as varas do trabalho são criadas por lei. No momento em que nós falamos em lei, estamos falando de lei ordinária. É bastante comum o FCC afirmar que as varas do trabalho serão criadas mediante lei complementar. Então, se você tocar nesse tipo de afirmação lá na hora do concurso, você vai entender que é falsa, que é fake. Não marque como certa essa afirmação. E para essa explicação, eu mantive aqui no nosso regimento interno o seu artigo 3º. Continuando. Agora falando da composição e da organização do tribunal, questão clássica da FCC, o tribunal é composto por 14 desembargadores do trabalho vitalícios, nomeados pelo presidente da República, sendo 11 oriundos da carreira, mediante promoção de juízes titulares de vara do trabalho, obedecida à alternância dos critérios de merecimento e antiguidade, e 13 escolhidos entre advogados e membros do Ministério Público do Trabalho, na forma do artigo 94 da Constituição Federal. Então aqui nós temos a composição específica do TRT-7, é justamente esse tipo de questão que colocam
lá na hora da prova para verificar se vocês estão estudando o regimento interno correto. Cada TRT do Brasil tem uma numeração, cada TRT do Brasil tem uma organização, cada TRT do Brasil tem um número, então esse número você precisa decorar, só que esse número fica para você uma dúvida em casa. Ah, eu tenho certeza que esse número te deixou com dúvida. Por quê? Porque nós temos 14 membros. Desses 14, 11 são oriundos da carreira. Então serão juízes do trabalho, que serão promovidos por antiguidade e merecimento e chegarão ao final da carreira como desembargador do trabalho. Onde sairão os outros 3 para completar os 14? Os outros 3 são oriundos das carreiras do Ministério Público e da Advocacia, segundo o 5º Constitucional, previsto no artigo 94 da Constituição, certo? Agora, se no 5º Constitucional eu tenho 2 categorias, 2 classes, advogado e Ministério Público, como que eu vou ter 3 vagas? Aí que é a dúvida que pode pulular na sua mente. Então funciona assim, ó. Uma vaga é fixa da advocacia. Outra vaga é fixa do Ministério Público. E a terceira vaga fica alternando entre eles. Se nesse momento nós temos, por exemplo, um membro do Ministério Público, outro membro do Ministério Público, um advogado, a próxima aposentadoria de um deles, a cadeira que sobrar vai para a outra categoria. Como assim? Como assim? Não entendi. Simples. Em determinados momentos, nós teremos 2 advogados e um membro do Ministério Público, completando os 14 desembargadores do TRT-7. Outros momentos, eu terei 2 membros do Ministério Público e um advogado. Uma das cadeiras fica alternando entre eles, de forma que, com essa organização, eles preservem o 5º Constitucional com 2 carreiras, mas 3 cadeiras, 3 vagas de desembargadores. Não estão acreditando em mim? Não tem problema. Vamos dar uma olhada nos artigos que seguem. Eu tenho certeza que em algum momento o regimento interno irá explicar essa informação. Coloquei aqui para vocês uma foto representando aí 14 membros, mas essa foto não é dos membros do TRT-7, é apenas uma foto ilustrativa. Eu não quero, de repente, sei lá, daqui a pouco algum desembargador fica ofendido que eu estou usando a foto dele aqui, então é aqui apenas uma foto ilustrativa, tá? Não tem nada a ver com os desembargadores. Mas aqui está a explicação que eu acabei de dar sobre o 5º Constitucional no parágrafo único do artigo, que fala assim: a vaga destinada ao 5º Constitucional criada pela lei tal será alternada e sucessivamente preenchida por advogado e membro do Ministério Público, de tal forma que, também sucessiva e alternadamente, os representantes de uma dessas classes supere os da outra de uma unidade. Então, aqui está o troca-troca geral. Em determinados momentos teremos mais advogados, ou seja, um advogado a mais, ou em determinados momentos teremos mais membros do Ministério Público, certo? Então, fiquem atentos, porque aquela sua dúvida já foi resolvida por mim e resolvida também pelo parágrafo único. Aí está a maneira, a fórmula mágica para termos os 14 membros respeitando o nosso 5º Constitucional. Continuando. Agora são órgãos do tribunal, outra questão clássica aqui da Fundação Carlos Chagas. Então, órgãos do tribunal, nós temos o Tribunal Pleno, que como o próprio nome me diz, são os 14 membros reunidos. Nós teremos as sessões especializadas, daqui a pouco veremos quantas são e quantos membros são. Nós teremos as turmas. Nós teremos a presidência do tribunal, a vice-presidência e a corregedoria. Esse aqui é o normal, é basicamente a mesma composição dos outros TRTs espalhados pelo Brasil, com exceção de que alguns TRTs com mais de 25 desembargadores costumam ter um órgão especial. Aqui são 14, então nós não temos o órgão especial, nós temos somente o Tribunal Pleno, certo? Então fiquem atentos. Eu só vou poder ter órgão especial de um tribunal se eu tiver mais de 25 desembargadores, que não é o caso do TRT-7. Essa acaba sendo uma boa notícia, porque daí o regimento também fica um pouco menor. Não tem diferenciação de competência do pleno e diferenciação de competência do órgão especial. Mas é muito importante eu abrir esse parênteses e explicar para vocês não marcarem como certo alguma questão lá na hora da prova, dizendo que o órgão especial funciona ou o órgão pleno funciona como órgão especial. Não, isso não tem no TRT-7. Se tiver essa informação, ela vai ser uma alternativa errada. Agora, continuando. Tem mais órgãos aqui do nosso tribunal e a partir daqui são os diferenciais, que geralmente tem alguma diferença relevante aí no decorrer dos regimentos internos pelo Brasil. Então nós temos o Conselho da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho, isso eu só vi lá no TRT-7. Nós temos o Conselho da Medalha Labor et Justitia,
que eu só vi também lá no TRT 7. Nós temos a escola judicial, que esse tem em todos, e nós temos também a ouvidoria, que esse costuma ter em todos, certo? Então, basicamente, se eu sou FCC e quero cobrar de vocês algo que só tem no regimento interno, tá aqui, ó. Conselho da Ordem Alencarina e o Conselho da Medalha. Esse só vai ter lá no nosso regimento e só vai acertar quem ler esse regimento. Por isso que eu fiz a máxima questão de puxar vocês para assistir esse vídeo comigo até o final e poderem acertar todas as questões de regimento interno, porque com esse material nós iremos acertar todas de todos os cargos que estarão sendo disputados no dia 1º de setembro. Continuando. Aqui nós temos o pronome de tratamento do nosso tribunal. Ao Tribunal Regional do Trabalho é dispensado o tratamento de egrégio tribunal e os seus membros de excelência. Você vai me dizer, cai toda hora isso? Não, não cai toda hora, mas já caiu com uma certa frequência, inclusive em provas agora em 2024, cobrando o pronome de tratamento de outro tribunal. Então, ó, a resposta certa é egrégio tribunal, para eu me dirigir ao TRT 7. Não é, e assim serão as alternativas erradas. Colendo tribunal, pretório tribunal, excelso tribunal, não, é egrégio tribunal, tá? E os membros são excelência. Dentro das alternativas erradas, eles colocam sua excelência, vossa excelência, excelentíssimos, todos gostosíssimos. Eles inventam alguma coisa. Então aqui é simplesmente excelência. Se perguntarem para vocês, marca a alternativa que traga o pronome de tratamento dispensado ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região e aos seus desembargadores, a resposta será egrégio tribunal e excelência tão somente. Beleza? Mais uma pegadinha comum aqui dos nossos regimentos. Continuando agora, caiu no último TRT que nós fizemos, qual foi o nosso último TRT? O TRT 21, se eu não me engano. Olha só, a antiguidade dos nossos desembargadores, está no artigo 7º. Para os efeitos legais e regimentais, a antiguidade dos desembargadores, juízes titulares das varas e juízes de trabalho substituto será determinada pela observância em ordem decrescente da importância dos seguintes critérios. Então, para a gente verificar a antiguidade, como que eu vou saber? Muito simples, ó. Para desembargadores e juízes titulares de vara, primeiro é a data da posse e segundo será a maioridade. Se dois tomarem posse no mesmo dia, a gente considera mais antigo o nosso desembargador ou juiz titular, o mais idoso. Agora, para os juízes substitutos que estão no início da carreira, primeiro será a data da posse, beleza? Só que agora eu tenho a classificação do concurso, para só depois eu ter a maioridade. Então fiquem atentos se na questão vai estar te cobrando a antiguidade do juiz substituto ou a antiguidade do juiz titular ou desembargador. Porque o juiz titular e o desembargador não falam em concurso. O juiz substituto sim. Então tudo isso são joguinhos de palavras que a nossa banca gosta de colocar nas questões e por isso nós estamos aqui nesse momento importante para dissolvermos qualquer dúvida e acertar todas as questões de regimento interno. Continuando. Artigo 8º, no ato da posse, em sessão solene do tribunal, com qualquer número, o empossado prestará o compromisso, tomando por quem, na ocasião, exercer a presidência, de desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal e as leis da República. Aqui o que está acontecendo? Tem uma falha de digitação, por quê? Porque nós temos o PDF lá no site do TRT 7, então eu tive que dar um recorte e cola e corrigir, porque a gente sabe, quando a gente recorta e cola um PDF e traz aqui para outro arquivo, de vez em quando ele dá um errinho, então eu acabei de corrigir ao vivo aqui um errinho. Mas eu sei que é desempenhar fielmente os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis. Agora, o que é importante aqui? Que no ato da posse nós teremos uma sessão solene com qualquer número de membros. Olha como está importante isso aqui. Eu acho que até vou colocar em negrito para vocês. Quando você for olhar o material, já vai estar atualizado para você chamar a sua atenção. No ato da posse é uma sessão solene, é uma solenidade festiva. Eles estão alegres, então eles não vão ficar esperando ter quórum mínimo para funcionamento do tribunal. Se tiver meia dúzia de gente, tá bom. Agora, logo a seguir no regimento, nós teremos um quórum mínimo para funcionamento do tribunal pleno.
para julgamentos, daí sim, mas aqui na sessão solene é com qualquer número de membros, então tá tudo certo. E quando aparecem essas afirmações assim, qualquer número, moleque, a Fundação Carlos Chagas rola com uma lupa assim, pensa, eu vou criar uma questãozinha para enganar os concurseiros. Você não será enganado, você está aqui comigo hoje, já está vendo aonde que estão essas pegadinhas. Outra pegadinha comum é o prazo para posse, né? Já deixei bem grande aqui, ó. Desafio do 30 dias. O prazo da posse é 30 dias, mas de qualquer forma está aqui no parágrafo 2º. A posse deverá ocorrer dentro de 30 dias a contar da data da publicação do ato de nomeação ou de promoção, salvo motivo relevante ou circunstância, a critério do tribunal que justifique a prorrogação do prazo. Então, nós temos o prazo de 30 dias, mas esse prazo não é improrrogável. O tribunal pode prorrogar esse prazo com alguma situação que tenha acontecido. Outra pegadinha que eu vou mencionar aqui depois de tomar uma aguinha é o seguinte, ó. Esse prazo, ele vai correr da nomeação ou da promoção. Por que da nomeação ou da promoção? Porque nós sabemos que 11 dos nossos desembargadores serão promovidos. São juízes do trabalho titulares que são promovidos. Agora, nós temos 3 que são oriundos da advocacia do Ministério Público. Esses são nomeados. Então, não importa se é da promoção ou dessa nomeação, o prazo permanece de 30 dias. Já peguei alternativas erradas da FCC dizendo que determinada categoria tem prazo diferenciado. Dependendo do regimento, até pode ter. Eu já peguei regimento também que o prazo é diferenciado da nomeação ou da promoção, mas não é o caso do TRT7. Então simplifica que simplifica. Para ambos é 30 dias. Se aparecer alguma coisa dizendo que é somente nomeação ou somente promoção, estará errado. Bom, entrando agora no Tribunal Pleno, como eu já tinha mencionado, o Tribunal Pleno funcionará na plenitude de sua composição ou com a presença de pelo menos metade mais um dos seus membros. Olha só, agora não estamos falando da solenidade de posse, agora estou falando do funcionamento, vamos julgar, vamos trabalhar. Então, o quórum mínimo é metade mais um dos seus membros. Como que eu vou lembrar? Muito simples, está aqui, ó, coloquei o desenho, metade mais um dos membros aí para você lembrar o quórum de funcionamento do nosso Tribunal Pleno. Agora, pode acontecer de nós termos desembargadores casados. Pode acontecer? Claro que pode. Para isso, nós temos a inteligência do artigo 10 que falará assim, ó. Não poderão funcionar simultaneamente desembargadores do trabalho ou juízes do trabalho, ou melhor, juízes titulares de vara do trabalho convocados nas seguintes condições. Então, cônjuges não podem, parentes consanguíneos ou afins em linha reta ou na colateral até o 3º grau. Então, o que acontece? Se eu tenho o Tribunal Pleno, tá? E lá dentro eu tenho parentes ou cônjuges, eu preciso permitir que vote somente um deles. O seguinte a votar, se for cônjuge ou parente, ele vai ficar impedido de votar. Por quê? Por causa dessa limitação no artigo 10. Agora, presta muita atenção. Eu não estou dizendo que cônjuges e parentes não podem ser desembargadores do TRT7. Eu estou dizendo que eles não poderão funcionar simultaneamente. E funcionar simultaneamente significa votarem na mesma sessão sobre determinada matéria. O primeiro que votar exclui a presença do outro. É assim que funciona. E daí eu trouxe aqui um desenho explicadinho dos graus de parentesco, caso alguém tenha alguma dúvida com relação a isso, tá? E a explicação dessa votação está no parágrafo único, bem aqui, ó. Na hipótese desse artigo, o primeiro que votar excluirá a participação do outro no julgamento do processo judicial e de processo administrativo. Então, o primeiro que vota exclui o outro. Não é a antiguidade, é o primeiro que vota exclui o outro. E por que não é a antiguidade? Porque, de repente, o membro mais novo, menos antigo, pode ser o relator do processo. Então, ele vota primeiro e exclui o parente. Tá? É assim que funciona. Então, cuidado. Eles não podem funcionar simultaneamente, mas eles podem ser casados entre si sem problema. Artigo 11. Nos processos de competência do Tribunal Pleno, o presidente do tribunal receberá distribuição e votará como os demais desembargadores do trabalho, cabendo-lhe ainda voto de qualidade nos processos administrativos. Muito importante esse artigo, inclusive uma das alternativas da última prova de TRT de regimento interno dizia assim, ó, o presidente não tem voto de qualidade nos processos. Tem sim, está aqui o artigo 11 dizendo que ele terá voto de qualidade nos processos administrativos. E aqui no artigo 11 está sendo mais específico ainda, porque ele está dizendo que a presidência
O ato da presidência do tribunal não excluirá o presidente de receber a distribuição de processos, ou seja, ele também julga. Muitas vezes, quando o tribunal é grandão, tem órgãos especiais, tem mais de 25 desembargadores, é comum os regimentos internos dizer que o presidente fica excluído da distribuição. Como tem muito trabalho na presidência, ele não pode ficar julgando processos, ele não pode ficar julgando recursos ordinários, por exemplo, porque tem muito trabalho na presidência. Mas o TRT7 é um TRT pequenininho, tem 14 membros tão somente. Então, o presidente, ele tem a honra de ser presidente do TRT7, mas ele também estará julgando os recursos, ele também terá distribuição de processos. Continuando, artigo 12. As decisões serão tomadas pelo voto da maioria dos desembargadores do trabalho e juízes titulares da vara do trabalho convocados presentes, devendo o presidente proclamar ao fim do julgamento a síntese do seu resultado, para cuja apuração observará rigorosamente a prevalência dos votos proferidos, seja em se tratando de matéria recursal, administrativa ou de sua competência originária, seja ainda relativamente a cada um dos itens que foram objeto de apreciação do recurso ou do pedido. O que está acontecendo aqui? Por que eu destaquei esse artigo 12? Porque o artigo 12 está me trazendo o quórum de aprovação das matérias. Aprovação das matérias. Ali atrás que falava 50% mais um, era para funcionamento, aberta a sessão. Ó, eu sou o presidente da IT7, podemos trabalhar hoje? Deixa eu ver. Ah, temos 50% mais um, então tá. Então podemos. Mas, hipoteticamente, vamos imaginar assim, ó. Existem 10 membros funcionando no tribunal, 4 não foram. Eu posso funcionar? Posso. Agora eu vou votar alguma matéria. Quero aprovar determinada matéria. Quantos votos eu preciso? Precisarei de 50% mais um desses 10, ou seja, 6 votos. Então se liguem que eu tenho dentro desse regimento 2 quórums distintos, o quórum de votação e o quórum de funcionamento. O quórum de funcionamento e o quórum de votação. O quórum de funcionamento nós vimos antes, é 50% mais um dos 14. E agora o nosso voto de aprovação é dos membros presentes na sessão. Está aqui bem escondidinho ali no artigo 12. Se a gente lê sozinho em casa, a gente corre o risco de passar lotado e não ver essa informação. Por isso que eu agradeço mais uma vez a vocês a paciência, agradeço a vocês a audiência e eu tenho certeza que estou fazendo a diferença na sua preparação nesse momento aqui. Então cuidado com mais esse detalhezinho aqui. Continuando, na hipótese de declaração de inconstitucionalidade ou de lei, inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público deixa eu tomar um golinho d'água. Vocês que acompanham o canal sabem que quando começa a enrolar a língua é porque eu tô com sede, né? E a gente vai falando e tem que tomar muita água, né? Porque a garganta seca. Então agora eu tomei um golinho d'água, você vai ver que vai fazer total diferença na leitura do parágrafo primeiro. Olha só. Na hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público e de uniformização de jurisprudência, será exigido o voto da maioria absoluta do tribunal. Opa! Olha que baita questão de prova. Por quê, professor? Porque olha só, o quórum normal nas matérias para aprovação é 50% mais um dos presentes naquela sessão. Só que agora a nossa sessão está tratando de declaração de inconstitucionalidade, de lei ou ato normativo do poder público ou de uniformização de jurisprudência. Então, nesse momento, eu preciso do voto da maioria absoluta do tribunal, que significa dizer que é 50% mais um dos 14. Portanto, agora eu farei uma afirmação que eu não vi ainda em nenhuma prova da FCC. Não vi ainda. Mas, como eu sei que eles assistem e seguem o nosso canal para se inspirar na elaboração das questões, eu vou fazer uma afirmação para vocês que será verdadeira. Olha só, o quórum de funcionamento do Tribunal Pleno é o mesmo da aprovação de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público ou de uniformização de jurisprudência. É o mesmo. Por quê? Porque é 50% mais um de todos. Ah, professor, de onde tu tirou isso? Tá aqui, ó. Será exigido o voto da maioria absoluta do tribunal. Até vou colocar em negrito sublinhado. Depois eu vou atualizar o material aqui no link que está na descrição desse vídeo para você ter esse material com esses destaques que eu estou fazendo aqui ao vivo, certo? Então, muita atenção, muito cuidado. Maioria absoluta do tribunal significa 50% mais um, considerando todos. Beleza? Bom, vamos então agora falar dos demais órgãos, né? Já falamos do
do nosso Tribunal Pleno, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Enter, porque eu quero que essa informação do artigo seguinte esteja na mesma página, na mesma tela atrás de mim. Olha só. As sessões especializadas em número de 2 serão compostas por 6 desembargadores do trabalho, competindo-lhes julgar 2 points. Parei de ler, olha o que eu coloquei aqui atrás de mim. 2 sessões especializadas com 6 membros. Fiz um desenho bem legal aí. Tá aqui a primeira e a segunda sessãozinha aqui, certo? Então, show de bola esse desenho para você lembrar que estamos falando das sessões especializadas, mas afinal de contas, professor, o que elas julgam? Basicamente, olha só, para você decorar o que as sessões especializadas julgam, eu já vou te dar a dica, tá? Falou em agravo, é sessão especializada. Falou em agravo, sessão especializada. Decora, coloca um post-it aí na sua casa, ó. Falou em agravo, é sessão especializada. Tá aqui, ó. Agravos de petição, os agravos de petição e reexame necessário, ressalvados os demais casos previstos nesse regimento interno. E deixa eu puxar para cima aqui. Os agravos em instrumento de despacho denegatório de recursos de sua competência. Então, falou em agravo, pum, sessão especializada. Beleza? Agora, e esses quórums de funcionamento que tem no Tribunal Pleno, tem também na sessão especializada? Tem. Tá aqui no parágrafo 1º, ó. As sessões especializadas serão presididas pelo desembargador do trabalho mais antigo, dentre seus membros que ainda não tenham exercido o cargo, cujo mandato deve coincidir com o dos dirigentes do tribunal, e deliberarão com a presença mínima de 4 membros, entre esses incluído o desembargador do trabalho que tiver presidido. Então aqui a gente mata 2 coelhos com uma caixa d'água só. Por quê? Porque eu sei quem é o presidente, é o desembargador mais antigo, e eu sei o quórum de deliberação, que é a presença mínima de 4 membros. Vejam, a sessão especializada é composta de 6, mas para ela funcionar eu preciso de 4. Legal, né? Show de bola. Tudo aqui nos artiguinhos do regimento interno e tudo isso são questões já elaboradas pela FCC. Por isso que lá no início do material eu falei, material feito com muito carinho, só pegando o que a FCC cobra. Daí você vai me dizer, professor, não tem margem nenhuma da FCC cobrar algum outro artigo? Claro que tem, só que a margem é mínima, porque eu estou indo direto na jugular da banca, assim, uá, eu sei que vocês cobram. E nesse momento que eu estou liberando esse vídeo, vocês não correm mais risco deles mudarem porque estão assistindo o vídeo. Por quê? Porque a prova já está elaborada, já está impressa, está pronta para entregar para vocês. Então eu tenho muita fé que vamos acertar todas as questões. E mais, já vou até convidar vocês. A prova é dia 1º de setembro, então no dia 3 de setembro, nós estaremos aqui no nosso canal ao vivo e eu vou estar com vocês corrigindo as questões de prova. Mas se liga, a FCC está muito chata para liberar a prova. Então eu preciso que vocês, assim que receberem a prova, mandem para mim, porque o primeiro que mandar a prova vai ter a prova corrigida e eu vou fazer uma dedicatória. O primeiro que mandou foi o aluno João, por exemplo. Ele está aqui com a prova de técnico tipo 4. O primeiro que me mandou a prova de analista da área judiciária foi a Amanda, por exemplo. Está aqui a analista da área judiciária tipo 2. Então, assim que vocês receberem a prova, vocês me mandem, porque na terça-feira, às 19 horas, estarei corrigindo com vocês essas provas aqui. Na verdade, eu vou fazer ao vivo com vocês as questões, porque é assim que eu gosto. Eu gosto de pegar a prova e fazer como se estivesse lá no concurso, debatendo com vocês e acertando as questões com base no nosso conhecimento. E aqui no regimento interno tenho muita fé que eu vou mostrar a prova e vou mostrar dentro do nosso material do pré-prova a resposta dessas questões, certo? Vencidas as nossas sessões especializadas, agora nós temos as turmas. As turmas estão aqui no artigo 15 e falam que as turmas em número de 3 compõem-se de 4 desembargadores do trabalho. Então, tá aqui, ó, direitinho atrás de mim, as nossas turmas. Esses desenhos servem também para você fixar o seu conteúdo da melhor forma, porque veja, eu fiz 2 desenhos de 6 membros para sessões especializadas e 3 desenhos de 4 membros para as nossas turmas. E essa questão de quórum aí, professor? Ué, vamos ver, tá aqui no parágrafo 1º. O quórum de votação será composto por 3 magistrados, o relator e os 2 membros que a estes se seguirem na ordem decrescente de antiguidade do tribunal, reiniciando-se a sequência quando o quórum de votação for além do julgador mais moderno. Então, se o relator é o mais antigo, os que se seguem vão votar. Se nós tivermos 3 votos, está aprovada aquela matéria. Ah, mas o relator é o segundo mais antigo? Então, os seguintes na antiguidade estarão votando. Tá, mas e se o relator for o mais novo? Daí o relator será o mais novo, os 2 seguintes que vão votar será o mais antigo e o segundo mais antigo. É assim que funciona. Ô professor, deixa eu te perguntar uma coisa, estou chegando agora no canal, não entendo muito de regimento interno, tá?
Esses dias me indicaram aqui o canal, estou seguindo agora, estou gostando muito, obrigado pela matéria, mas eu estou com uma dúvida, professor. O que é o relator? O que é o relator? O que é o relator? Relator é muito simples, ó, pessoal. Todos os tribunais funcionam da mesma forma. Não é todos os desembargadores que vão ler o processo. Não. Somente um lê o processo, só um, e faz o relatório, como se fosse um resumo. E daí esse relatório é que pode ser lido por todos os membros para ele decidir nesta ou naquela matéria, certo? Então por isso que se chama o relator. É o que lê todo o processo e faz o relatório. Beleza? Então, é assim, não só no TRT7, mas em qualquer tribunal, seja Tribunal de Justiça, TRF, TRT, TRE, STJ, STF, todos são assim. Então, de vez em quando você vai ver aí alguma reportagem, vai ver que determinado processo no STF foi distribuído ao ministro tal para ser o relator, porque ele que faz o relatório e os outros só vão aprovar ou não aquele relatório. Continuando, eu fiz o desenho aqui das 3 pessoas que estarão votando aqui nas turmas, né? Mas como você está vendo, são desenhos ilustrativos. Não estamos colocando no nosso material nenhuma foto dos desembargadores. Continuando, a ordem de votação será iniciada pelo relator, tomando em seguida os votos dos demais membros do colegiado, iniciando-se por aquele que se seguir a ordem decrescente de antiguidade, o prosseguindo na forma do artigo anterior. Eu tenho a impressão que nem precisava desse parágrafo segundo, né? Porque já está explicado isso aqui no nosso parágrafo primeiro. De qualquer forma, se ficou alguma dúvida, eu creio que com a minha explicação nós resolvemos qualquer tipo de dúvida aí no momento que eu explico como funciona o relator e quem é que vai estar votando aí dentro da nossa turma. Parágrafo 4º. No caso de ausência temporária, impedimento ou suspeição do presidente da turma, será ele substituído pelo desembargador do trabalho mais antigo dentre os seus membros presentes. Então, o desembargador foi fazer uma consulta médica, não está lá, é só pegar o desembargador mais antigo sem qualquer tipo de burocracia. Artigo 16. A presidência das turmas será exercida em sistema de rodízio e pelo critério da antiguidade no órgão com um mandato de 2 anos. Então, vão se alternando. São 4 membros, começa com o mais antigo, depois o segundo mais antigo, terceiro mais antigo, quarto mais antigo, depois volta para o segundo mais antigo, terceiro mais antigo, e assim vai indo. A cada 2 anos, um deles é presidente de turma. Continuando. Professor, o que faz a turma? Tá, olha só, eu tô levando, professor, comigo que as sessões especializadas julgam agravos. Com relação à turma, o que eu preciso lembrar? Muito simples, com relação às turmas, eu preciso que você lembre que as turmas julgam os recursos ordinários. Recursos ordinários. E recurso ordinário acaba sendo o maior volume de trabalho que existe nos TRTs. Por quê? Porque todas as decisões dos juízes do trabalho sobem, caso ocorra um recurso, para o TRT. E esse recurso das decisões do juiz do trabalho se chama recurso ordinário. No prazo de 8 dias, cabe recurso ordinário das decisões dos juízes, e daí todos os recursos ordinários vão para os TRTs. Então, chegando os recursos ordinários, ele será distribuído aí para um relator dentro de cada uma dessas 3 turmas, para que somente um relator leia todo o processo, faça o relatório, para termos o julgamento pelos demais membros. Beleza? Agora, falaremos um pouco da direção do tribunal. Professor, não entendi direção do tribunal, nós vamos dirigir o tribunal? Não, são os cargos de direção do tribunal, que é algo muito recorrente também nas provas da FCC. Olha aqui, ó, são cargos de direção do tribunal, os de presidente, vice-presidente e corregedor regional. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu tomar uma aguinha. Só para vocês terem uma ideia como isso muda de um TRT para outro. Recentemente nós tivemos aqui uma prova de TRT que os cargos de direção no tribunal era o presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente, o corregedor e o vice-corregedor. Então essa informação que eu estou colocando na tela para vocês é uma informação específica do regimento do TRT-7. Portanto, é algo que a FCC adora pensar para verificar se vocês leram o regimento interno. E, gente, esse materialzinho aqui, olha só, já estamos na página 7, olha que rápido que é. Um regimento interno de 180 páginas, nós transformamos em 19, 20 páginas, todas condensadinhas com ilustrações. Então, é muito importante esse material. Se em algum momento você pensa assim, professor, mas eu estou com muita preguiça, agora é a véspera da prova. Eu estou aqui, faz de conta, é 1 da manhã, não estou conseguindo dormir e o concurso é amanhã. Mas eu queria ver esse vídeo até o fim, não estou conseguindo. Não tem problema. Vai na descrição desse vídeo aqui, pelo menos baixa o material e leia.
Pelo menos baixe o material e leia, porque eu tenho certeza que vai fazer uma imensa diferença na sua preparação, tá? Então aqui, como eu disse, são somente 3 cargos de direção, presidente, vice e o corregedor. Artigo 26. O tribunal, pela maioria de seus membros efetivos e por votação secreta, elegerá, dentre os seus desembargadores do trabalho mais antigos, em número correspondente ao dos cargos de direção, que não alcançados pelo impedimento do artigo tal da lei tal, o presidente, o vice-presidente e o corregedor regional, com mandato de 2 anos, contado do início do exercício. Agora deixa eu botar um pouco mais para cima. Início do exercício, proibida a reeleição, salvo quanto ao desembargador do trabalho eleito para completar período de mandato inferior a 1 ano. Então deixa eu te explicar. O que acontece? Aqui está dizendo que nós teremos a eleição para os cargos de direção, de presidente, vice-presidente e corregedor. Daí fala do impedimento lá de uma lei tal que a gente não precisa nem ler. A ideia do impedimento, que fala aquela lei, é evitar que seja sempre o mesmo presidente, sempre o mesmo vice, sempre o mesmo corregedor. A ideia é que todos os 14 desembargadores tenham oportunidade de participar do cargo de direção. Mas o próprio regimento aqui já me auxilia nisso, porque ele fala aqui, ó, proibida a reeleição. Então, no momento que ele me traz essa informação proibida a reeleição, ficou totalmente dispensado a referência àquela lei mencionada no artigo, porque eu já sei que é proibida a reeleição. Então, se eu fui presidente, eu não posso ser presidente novamente. Se eu fui vice-presidente, eu não posso ser vice-presidente novamente. Se eu fui corregedor, eu não posso ser corregedor novamente. Lembrando, não posso ser num período subsequente. Claro que eu fui presidente agora, nos 2 anos, daqui a 8 anos eu vou ser de novo. Bom, daí não é reeleição. Se eu tiver um intervalo, não é reeleição. Mas o que não posso ter é uma reeleição. Outra coisa. Aqui tem uma palavra que a FCC adora. Salvo. Coloquei negrito e sublinhado para você agora. Por que a FCC adora essa palavra? Porque tem uma exceção aqui. Ó, a regra é proibida a reeleição. Mas daí tem um salvo. E qual seria esse salvo? Salvo quanto ao desembargador do trabalho eleito para completar período de mandato inferior a 1 ano. O que poderia acontecer? De repente eu tenho uma vacância do cargo de presidente, tá? O presidente foi eleito, trabalhou por 1 ano e 2 meses e se aposentou ou faleceu. Daí nós tivemos que colocar um novo presidente lá. E esse novo presidente ficou somente 10 meses. Nesse caso, ele pode ser reeleito para ficar mais 2 anos, porque ele ficou por menos de 1 ano. Então, meus amigos, é muito importante essa explicação, porque a FCC já colocou em provas anteriores afirmações do tipo proibida a reeleição em quaisquer hipóteses. Ponto final. Daí tá errado. Por quê? Porque eu tenho uma exceção aqui nesse artigo. Então, fiquem atentos. Olha como é importante nós conversarmos sobre o regimento. Dificilmente essas nuances a gente consegue absorver lendo sozinho em casa. Aquele cara que pensa assim, eu sou autônomo, eu sou autodidata, eu vou imprimir sozinho o regimento interno e vou ler e vou acertar todas. É possível? Claro que é, mas é muito mais difícil. Então, que bom que vocês pegaram a minha mão aqui. Estamos juntos para buscar todas essas pegadinhas e todas essas questões do regimento interno. Continuando ainda falando sobre essa eleição, a eleição realizar-se-á em sessão extraordinária designada para o mês de outubro do ano que findarem os mandatos em curso e os eleitos tomarão posse em data definida pelo Tribunal Pleno nos meses de novembro ou dezembro do mesmo ano, passando o exercício das respectivas funções a partir de janeiro do ano subsequente. Por que isso? Basicamente é como se fosse a nossa eleição. Agora em 2024 não tem eleição em outubro? Então tá, eleição em outubro, com posse ali novembro ou dezembro, daí o Tribunal Pleno marca essa solenidade para quando quiser, e iniciando aí o trabalho a partir do 1º de janeiro. Por que inicia o trabalho do 1º de janeiro? Porque a partir do 1º de janeiro começa o ano fiscal. Então, os cargos de direção até podem ser eleitos antes, poderão tomar posse antes, mas eles começam a trabalhar mesmo a partir de 1º de janeiro para serem responsáveis por aquele ano fiscal. Então, fiquem atentos, porque olha só, todos os artigos que eu estou lendo já caíram em provas anteriores da FCC. E aqui a gente dá uma olhada e pensa, não, mas isso aqui não vai cair, isso aqui é bobinho. Não é bobinho, é importante. Então, cuidado com essa informação. Continuando, ainda falando sobre a eleição far-se-á por meio de cédulas uniformemente impressas com os nomes dos desembargadores do trabalho elegíveis e o cargo para o qual concorrerem. Haverá à margem de cada nome espaço reservado à posição pelo votante
dê um X assinalando o escolhido. Basicamente, como são as nossas cédulas de antigamente, quando a gente votava pelo papel. É um quadradinho do lado, a gente faz um X. Esse aqui está concorrendo para presidente, então vou votar nesse. Esse aqui está concorrendo para vice, vou votar nesse. Esse está concorrendo a corregedor, vou votar nesse. É bem simplesinho e bem manual. Até porque não tem grande dificuldade, né? São apenas 14 pessoas votando, então é uma barbada, é tudo muito rápido. Parágrafo 3º. A eleição do presidente precederá do vice e a eleição deste a do corregedor. Por quê? Porque nós temos aqui uma hierarquia de honras, né? Então a primeira eleição é de presidente. Vamos votar no presidente, ó. Pedro Kuhn, eleito presidente. Show de bola. A próxima eleição é de vice. É uma honra também? Sim, mas é um degrau a menos que o de presidente. Então elegeram Juliano para ser o vice-presidente. Daí, desço mais um degrau. Vou para o corregedor. Elegeram meu amigo Lagarto para ser o corregedor. Beleza? Então agora desceu mais um degrau hierárquico, certo? Então primeiro presidente, depois vice, depois corregedor. Continuando, artigo 28. Será considerado eleito em primeiro escrutínio o desembargador do trabalho que obtiver a maioria dos votos dos membros efetivos do Tribunal Pleno, respeitado o quórum previsto no artigo 9º desse regimento. Se nenhum alcançar essa maioria, proceder-se ao segundo escrutínio, considerando eleito o mais votado. Basicamente, o que acontece no artigo 28? Nós temos aqui uma espécie de segundo turno. Se nenhum dos desembargadores tiverem 50% mais um dos 14 votos, nós vamos colocar ali, fazer mais uma votação somente com os 2 mais votados para podermos eleger o nosso presidente, ou vice-presidente, ou corregedor, depende de qual for o cargo que estejamos elegendo. Só que como nós temos poucas pessoas, ou seja, 14 desembargadores votantes, e nós temos 2 concorrendo nesse segundo turno, há uma boa chance de empatar, né? Tipo 7-7. Então, o nosso parágrafo único, que tem o nosso desenho do Matusalém aí, vai resolver o problema. Havendo empate que persista no segundo escrutínio, será considerado eleito o candidato mais antigo no tribunal. Então, se no segundo turno nós tivermos o empate, daí o mais antigo é que será considerado eleito. Fiquem atentos, porque, como eu disse, todos os artigos que estamos lendo a FCC já colocou em provas anteriores. E, nesse caso, a FCC, em uma das alternativas erradas, disse que se houver empate, nós estaremos elegendo imediatamente o candidato mais votado. Obviamente era uma alternativa errada. Por quê? Porque eu votei o primeiro turno, nenhum atingiu a maioria absoluta, eu vou para o segundo turno, concorrendo somente os 2 mais votados, empataram, daí sim eu invoco o parágrafo único do artigo 28 para dizer que o Matusalém será eleito. Quando eu brinco Matusalém, eu estou dizendo o candidato mais antigo no tribunal. Obviamente nós não estamos falando aqui de idade, estamos falando de antiguidade, que nós já vimos quais são os critérios ali no início do nosso vídeo. Continuando. Aqui eu botei o artigo 30, mas ele caiu uma única vez, só que é importante nós lermos ele, porque ele é meio, digamos assim, parece meio forçado. Mas eu vou ler, você vai entender, olha só. É obrigatória a aceitação do cargo, salvo recusa expressamente manifestada e aceita pelo tribunal antes da eleição. Então a gente pensa assim, ó, poxa, os desembargadores são, né, têm vitaliciedade, inamovibilidade, atutibilidade de subsídios, eles praticamente são deuses. E daí, quando eles são eleitos para um cargo de direção, eles têm obrigação de aceitar? A resposta, sim. Segundo o regimento, é obrigatória. A não ser que antes da eleição alguém fale assim, ó, só um pouquinho, pessoal, ó, vou dar a real para vocês, tá? Tô de saco cheio desse tribunal, tô contando os dias para me aposentar, vocês não ousem votar em mim para ser presidente, vice ou corregedor. Eu tô fora dessa indiada, eu quero só fazer meu trabalhinho, meu arroz com feijão e vazar. Ah, tá, o Pedro não quer essa honra, então ele está se manifestando antes da eleição. Mas se for depois da eleição, não rola, ele é obrigado a aceitar. Continuando, falando um pouquinho agora da nossa ouvidoria. Conforme nós vimos lá atrás, a nossa ouvidoria também é um órgão do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. Enquanto eu encho a minha aguinha aqui, eu vou ajeitando a nossa apostila no artigo 36A, que fala o seguinte: a ouvidoria, essencial à administração da justiça, constitui um órgão autônomo e integra a alta administração do tribunal. Cuidado, olha só. Integra a alta administração do tribunal. Você não vai marcar que o ouvidor é órgão de direção. Por isso que eu coloquei aquela direção ali no nosso material ilustrado. Órgão de direção é somente o presidente, o vice-presidente e o corregedor. O ouvidor só integra a alta administração, tá? É um órgão autônomo que integra a alta administração, mas ele não é órgão de direção, beleza?
Parágrafo 1º. O ouvidor substituto, é melhor ler assim como está escrito aqui, né? O A, ouvidor A, e o A, ouvidor A, substituto A, serão eleitos dentre os membros da Corte pelo Tribunal Pleno para um mandato de 2 anos, coincidentes com o de presidente, vice-presidente e corregedor, permitida a reeleição. Opa! Olha a pegadinha aqui, ó. Permitida a reeleição. Os cargos de direção não podem ser reeleitos, mas o ouvidor pode. Daí vamos fazer uma conversa franca, embora sempre seja franco, mas vamos lá. Vamos fazer um parênteses aqui. Tu tem alguma dúvida que isso vai cair? Tem alguma dúvida que essa será uma questão da prova? Eu não sei se vai ser na de técnico, na de analista judiciário, analista administrativo, não sei, mas vai cair. Então se liga, o ouvidor é permitido a reeleição. Só que daí fica uma dúvida, tá? Eu posso ser ouvidor e presidente do tribunal? Não, daí não. Daí tá ali no parágrafo 2º, ó, fica vedada a acumulação dos cargos diretivos, eu não posso acumular, mas eu sou permitido a reeleição. Dependendo, pessoal, por que é permitida a reeleição do ouvidor? Existem desembargadores que são mais sociáveis, eles gostam mais de atender a população, atender as pessoas, ouvir os jurisdicionados. Então, se ele tem essa vocação, não tem por que ele não ser reeleito. Por outro lado, existem desembargadores que são mais introspectivos, não gostam de atender os advogados, não gostam de falar com as pessoas, não querem nem saber dos jurisdicionados. Então, esse tipo de desembargador não é legal ser ouvidor. Então, ele até pode ser um bom presidente, um bom vice ou um bom corregedor, mas ele não vai ser um bom ouvidor. Por isso que o ouvidor é permitida essa reeleição, certo? Continuando. É vedado o exercício da função de ouvidor por mais de 4 anos consecutivos, de modo que nova eleição do mesmo magistrado só poderá ocorrer após o transcurso do interstício do período correspondente a um mandato. Então, aqui nós temos uma informação importante. Eu posso ser reeleito, mas eu não posso ficar mais de 4 anos, né? Então, eu posso ser eleito, mas não posso ficar por mais de 4 anos. Sempre que tem números, a nossa banca, ela gosta muito de elaborar questões. Continuando, o desembargador do trabalho exercerão os encargos de ouvidor e de ouvidor substituto sem prejuízo das atribuições jurisdicionais, ou seja, assim como o presidente recebe distribuição de processo, o ouvidor também irá receber, vai ter as suas funções jurisdicionais mantidas. E por fim, o ouvidor será substituído em suas ausências, suspeições e impedimentos pelo ouvidor substituto. Então, aqui, esse é meio óbvio. Esse eu poderia até deletar, né? Eu acho que eu vou deletar. Eu vou fazer 2 coisas nessa apostila. Esse parágrafo 5º inútil, eu deletei. E eu vou colocar aqui um desenho de ouvidor, né? Já que estamos falando da ouvidoria, o que eu poderia colocar aqui? Deixa eu inserir uma imagem de ouvidor. Deixa eu ver que imagens que eu tenho aqui. Eu tenho um ouvidor aqui. Vamos ver o que é ouvidor. Olha, ó, o ouvidor. O bonequinho ouvindo assim, ó, ouvindo os jurisdicionados. Então, aqui, ao vivo, estou formatando a apostila, vou colocar na mesma página aqui, ó, a parte da ouvidoria, coloquei o desenho da ouvidoria e deletei o parágrafo 5º, que dizia que o ouvidor substituto irá substituir o titular, né? Não, isso aqui a gente não precisava perder tempo lendo. Mas, enfim, próximo capítulo do nosso regimento, dos colegiados temáticos. Quando eu li isso, colegiados temáticos, foi a primeira vez que eu vi no regimento interno, colegiados temáticos. Daí me veio na cabeça a Terra Mágica Floribal, que é um parque temático show de bola, top 5 da TripAdvisor mundial, um dos melhores parques do mundo, que está sediado ali na cidade de Canela, no estado do Rio Grande do Sul. É um parque que todos os anos a gente vai, sempre tem novidade, é muito legal, é imperdível. Mas enfim, não ganhei nenhum centavo, apenas me veio na mente quando falou em colegiados temáticos. Não estou fazendo merchan, apenas queria ilustrar nossa apostila com algo diferenciado aí para você fixar melhor o conteúdo. E se eu não leio esse regimento e aparece uma questão de regimento interno falando que órgãos temáticos, eu penso, não, isso aqui é errado, isso aqui não existe, nunca vi esse regimento interno, pois no TRT 7 tem. Agora, quais são os colegiados temáticos? Está aqui no artigo 37, ó. São colegiados temáticos regimentais sem prejuízo da manutenção, extinção ou criação de outro colegiado, por meio de normativos do tribunal. Primeiro, a Comissão de Regimento Interno, a Comissão de Jurisprudência, a Comissão de Vitaliciamento. Esses são, tá indo demais aqui, deixa eu voltar. Esses são os nossos colegiais, ou melhor, colegiados temáticos. Daí, se você for pegar o regimento interno, ele vai estar trazendo
a competência da Comissão de Regimento Interno, a competência da Comissão de Jurisprudência e a competência da Comissão de Vitaliciamento. Eu cortei tudo isso aqui do nosso material do pré-prova. Por quê? Porque, obviamente, eu tenho muita certeza que você sabe que a Comissão de Regimento Interno cuida do regimento interno. A Comissão de Jurisprudência cuida da jurisprudência. E a Comissão de Vitaliciamento cuida do vitaliciamento dos juízes substitutos. Então, o próprio nome da comissão já me diz a sua competência, de forma que a leitura dos artigos que falam sobre a sua competência é totalmente inútil. Por isso que eu não trouxe para vocês isso aqui no nosso material do pré-prova, certo? Pode ver que nós tivemos um grande pulo aqui do regimento interno, era o artigo 37, falando dos órgãos temáticos, e pulamos agora lá para o artigo 69 já, falando das garantias e prerrogativas dos nossos membros, tá? Se liga que garantia é diferente de prerrogativa, mas eu creio que você vai entender melhor na leitura dos nossos artigos. Então, lá vou eu, o artigo 69. Os desembargadores do trabalho são vitalícios a partir da posse. Os juízes titulares de vara do trabalho e os juízes do trabalho substitutos após 2 anos de exercício. Agora fiquem bem atentos com essa informação do artigo 69. Porque o que acontece? Os juízes, eles passam num concurso, são nomeados juízes substitutos e nos primeiros 2 anos de trabalho, eles são analisados por uma comissão de vitaliciamento, que a gente acabou de ver, que é uma comissão temática, que tem esse nome lá no TRT 7 porque ela se refere ao tema, que é vitaliciamento, e eles só serão vitalícios e terão todas as suas garantias da inamovibilidade e tudo mais após esses 2 anos, certo? Então, ele só vai, por exemplo, após ser vitalício, só pode perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Agora, os desembargadores não precisam esperar 2 anos para ser vitalícios. Os desembargadores são vitalícios, a partir da posse. E por que isso, professor? Por que tem essa diferença? Porque os desembargadores, eles são vitalícios a partir da posse, pois dentro dos desembargadores nós temos da categoria do Ministério Público e da Advocacia. Claro, olha só, 11 dos desembargadores, eles são juízes que foram promovidos e, obviamente, eles têm mais de 2 anos de carreira. Então, eles já adquiriram a vitalicidade no decorrer da sua carreira da magistratura. Agora, os advogados, eles não têm essa vitalicidade. O membro do Ministério Público até pode ter, mas não no tribunal. Então, esses desembargadores, no momento que tomam posse, ficam vitalícios. Eles não têm esse prazo de 2 anos, certo? Então, é um erro eu dizer que sempre todos os membros do Poder Judiciário vão precisar dos 2 anos para se transformarem em vitalícios. Não, são só os membros do 1º grau, os dos tribunais não. Então a gente vai pegar, por exemplo, recentes nomeações do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino e Alexandre Cruz. Eu acho que Alexandre Cruz era o advogado do Lula lá na... Mas enfim, esses 2 foram recentemente nomeados há menos de 2 anos pelo presidente Lula como ministros do Supremo Tribunal Federal. No primeiro dia que eles tomaram posse como ministros, eles se transformaram em vitalícios. Não tem esses 2 anos de vitaliciedade para analisar se eles se adequam ao cargo ou não. Então, cuidado com essa pegadinha que está sendo bem explicadinha aqui no artigo 69 do regimento. Continuando, artigo 70. Os desembargadores do trabalho, os juízes titulares da vara do trabalho são inamovíveis, não podendo ser removidos ou promovidos, senão com seu assentimento manifestado na forma da lei, ressalvado o disposto na lei complementar da lei orgânica da magistratura, certo? Então, a gente não precisa ler a lei orgânica da magistratura, mas é importante essa frase aqui, não podendo ser removidos ou promovidos. Se a gente não lê com atenção e lê isso na prova, a gente olha assim, isso aqui tá errado. Como assim ele não pode ser promovido sem seu assentimento? Não é muito simples. Imagina o seguinte, tá? Eu sou um juiz, tá? Titular da vara do trabalho de alguma cidade top lá no Ceará e moro na beira da praia. Todos os dias eu acordo, caminho na beira da praia, recolho conchinhas, faço exercício, corro com meu border collie, com meu cocker, sou 100% feliz, chego em casa, já tô com a esposa lá com um cafezinho pronto, e daí do nada querem me promover para eu ser desembargador do TRT 7. Eu posso olhar para dizer, eu morar lá na cidade grande, trabalhar no TRT? Não quero, quero ficar aqui como juiz. Então,
pode acontecer do juiz não querer ser promovido. E essa é uma das garantias dele, que está dentro da inamovibilidade. Então, a inamovibilidade não significa que ele não pode ser removido sem seu assentimento. Significa que ele não pode ser removido ou promovido. Então, cuidado, estou deixando em negrito e sublinhado aí no seu material. Quando nós encerrarmos o vídeo, você for clicar aqui embaixo, de repente, para baixar esse material, já vai ter essas mudanças, certo? Continuando, em caso de mudança da sede do juízo, será facultado ao juiz titular de vara do trabalho remover-se para ela ou obter a disponibilidade com subsídio integral. Então imagina o seguinte, ó, eu moro lá na beira da praia, tá? Tô com essa minha vida dos sonhos. Daí do nada o tribunal pensa, ó, já que a lei manda eu trocar a localidade da vara do trabalho do jeito que eu quero, eu vou tirar essa vara do trabalho da beira da praia e vou colocar lá pro interior. Putz, acabou com a minha vida. O que eu tenho de direito? Está aqui não só nesse regimento, mas está na lei da orgânica da magistratura também. Se eu sou um juiz vitalício, eu posso dizer o seguinte, gente, a minha vida é na beira dessa praia, eu não vou para o interior. Então, se vocês vão mudar a sede do meu juízo, não tem problema. Eu vou ficar aqui em casa, recebendo o meu subsídio integral, sem trabalhar. Pode isso? Pode, Arnaldo. Tá aí, ó, parágrafo único mencionando. Eu vou receber o subsídio integral. E essas informações são importantes, porque se a gente não lê com atenção, a gente tem tendência a ir pelo óbvio. Pode ver, se você vai lá para a prova e tem alguma lei que você não leu, você pensa, eu vou pelo óbvio. E a resposta nunca é óbvia. Nunca é óbvia. A gente fica meio assim, como assim não pode ser removido ou promovido sem seu consentimento? Ele poderia ser promovido, né? Para ganhar um pouquinho a mais? Pois não pode. Ou, como assim vai ficar em disponibilidade com subsídio integral? Isso aqui parece vantagem demais. Mas ela existe. Então fique atento. Se a gente não lê e vai pelo óbvio, a gente erra mais uma questão. Continuando. Os magistrados que deixarem o exercício do cargo por motivo de aposentadoria conservarão os respectivos títulos e honras a ele inerentes. Então, vou continuar sendo o excelentíssimo desembargador TRT7 quando eu me aposentar. Artigo 72. Os desembargadores do trabalho, os juízes titulares de vara do trabalho e os juízes do trabalho substitutos gozam das seguintes prerrogativas. Agora vai estar me trazendo quais são as prerrogativas. Diferença de garantias e prerrogativas. Garantias são vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Prerrogativa é a partir de agora que nós vamos ver. E eu estou vendo aqui, coloquei o mesmo desenho do ouvidor aqui nessa parte. Então, para não ficar a mesma coisa, deixa eu só voltar aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho outro desenho legal aqui para o ouvidor. Senão eu vou deixar sem, senão dois desenhos iguais não fica legal, né? Vamos ver se esse aqui é legal. É o mesmo. Espera aí que eu tenho um outro aqui que é salvo como ouvidoria. Vamos ver se esse aqui é melhor. É um orelhão que tá aí também. Não mudou muito. A ideia é a mesma, de ouvir a população, mas mudou o desenho para não ficar igual. Então, gostei. Deixa aí, ficou legal. Mas, enfim, quais serão as prerrogativas, tá? Bom, prerrogativa tem como sinônimo vantagem. Então, os nossos desembargadores, os juízes, eles possuem algumas prerrogativas, algumas vantagens. E você consegue entender no momento que a gente lê essas prerrogativas. Como, por exemplo, ser ouvido como testemunha em dia, hora e local previamente ajustados com a autoridade ou juiz de instância igual ou inferior. Então, não pode, por exemplo, o nosso juiz ou desembargador ser intimado pelo correio para ser testemunha no processo. Ele vai dizer, só um pouquinho, meu querido. Infelizmente eu vou ter que argumentar porque eu sou uma autoridade também, então eu só serei ouvido no momento em que nós previamente ajustarmos. E por que isso? Porque de repente você marcou a audiência num dia que eu já tenho audiência, num dia que eu já tenho sessão, num dia que eu já tenho uma solenidade aqui no tribunal. Então tudo isso é considerado e por isso nós temos essa prerrogativa de ser ouvido em dia e hora previamente ajustados. Outra prerrogativa, não ser preso senão por ordem escrita do tribunal ou do órgão especial competente para o julgamento, salvo em flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará imediata comunicação e apresentação do magistrado ao presidente do Tribunal do Trabalho na 7ª Região. Então, eu sou desembargador, sou um juiz, estou sendo preso? Só posso se for flagrante delito. E ainda assim, o delegado vai me conduzir até o presidente do tribunal. Não pode me jogar numa cadeia, não. Me pega e me leva lá na presença do presidente.
Daí eu poderia conversar com o presidente e poderia me defender dizendo até algo do tipo, ó, tô sendo perseguido, eu sou juiz lá daquela cidade e o pessoal lá não gosta da justiça do trabalho, então tem um delegado que é parente de um empresário que eu condenei lá por causas trabalhistas e o cara tá me perseguindo. Então essa também é uma vantagem dos nossos juízes. O que mais? Se for preso, ele vai ser recolhido à prisão especial ou sala especial de Estado Maior, por ordem e à disposição do tribunal ou do órgão especial competente, quando sujeito à prisão antes do julgamento final. Lembrando que essa garantia é somente quando sujeito à prisão antes do julgamento final. Tá? Às vezes o pessoal pensa que ele tem direito a cumprir pena em estabelecimento especial. Não. Aqui é quando sujeito à prisão antes do julgamento final, e prestem muita atenção nessas prerrogativas que a FCC adora. O que mais? Não estar sujeito à notificação ou intimação para comparecimento, salvo se expedida por autoridade judicial. Então não pode, por exemplo, um delegado convocar um juiz para ser ouvido. Não. Um juiz convoca um juiz ou não chama o juiz para ser ouvido. Tudo isso são prerrogativas. E, por último, portar arma de defesa pessoal. A gente sabe que a Justiça do Trabalho é uma das menos perseguidas pela bandidagem, mas ainda assim nós temos ali um juiz federal que traz a jurisdição, que desagrada muitas vezes as partes, desagrada grandes empresários, dá grandes condenações de muitos milhões de reais e, portanto, essa também é uma das prerrogativas. Vencidas as garantias e prerrogativas, agora vamos para os direitos e vantagens, né? Então, os magistrados terão direito a férias anuais de 60 dias gozáveis individualmente de uma só vez ou fracionadas em 2 períodos não inferiores a 30 dias. Aqui eu chamo a atenção que as férias são de 60 dias e o padrão é 30 dias. Se você nunca leu nenhum regimento, se você nunca leu nenhuma lei orgânica da magistratura, você nunca viu isso. Então, como a FCC gosta de prazos, eu gosto de destacar para vocês. Então, se liga, juiz é 60 dias e não 30 como o restante da população. O que mais? Somente por razões justificáveis, as férias de um exercício poderão acumular-se com as do subsequente, sendo inadmissível a acumulação de mais de 60 dias de férias. Por que isso? Para obrigar os magistrados a descansar. A gente sabe que é ruim o magistrado que trabalha principalmente de forma intelectual ficar cansado, começa a não ler direito as suas sentenças, começa a não analisar melhor o seu caso, por isso que ele não pode ficar acumulando essas férias aí do jeito que quiser, ele precisa estar gozando essas férias. Continuando, não poderão gozar férias concomitantemente o presidente e o vice-presidente. Por quê? Porque são cargos de direção muito importantes. Então, se o presidente sai de férias, o vice-presidente assume a presidência. Então, eles não podem gozar simultaneamente. Agora se liga, por que está aqui essa informação? Muito simples, porque seria bem tranquilo aparecer uma alternativa errada lá no seu concurso, que iria falar algo do tipo assim, ó, não poderão gozar férias concomitantemente os cargos de direção do tribunal. E a nossa concorrência iria cair igual dominó, assim, ó, um atrás do outro. Por quê? Porque estariam pensando que é verdadeiro, mas aqui está sendo bem claro, é somente o presidente e o vice-presidente que não poderão gozar de férias simultâneas, certo? Continuando das licenças, serão concedidas licenças para tratamento de saúde, obviamente, né? Se o nosso juiz ou o desembargador está doente, ele não vai ser obrigado a trabalhar. Doença também por motivo de doença em pessoa da família, é possível. Imagina que a minha esposa está doente, eu preciso ficar com ela para cuidar dela, ou o meu filho, sem problema nenhum. Vamos ter também a licença para repouso à gestante. Coloquei ali o desenho da nossa gestante. Até aqui tá tudo bem, tudo meio parecido com o que a gente já viu. O que eu chamo a atenção aqui é que nós temos alguns prazinhos nesses tratamentos. E esses prazinhos às vezes variam de regimento para outro. Então, por isso que eu trouxe aqui o artigo 77 que fala o seguinte, ó. Opa, peraí que eu fui demais. A licença para tratamento de saúde, deixa eu baixar um pouquinho que tá meio ruim para a galera ler em casa. A licença para tratamento de saúde por prazo superior a 30 dias, bem como as prorrogações por igual prazo dependerão da inspeção médica e do laudo respectivo. Então, para você lembrar que essa inspeção médica, o laudo respectivo, é somente para licença para tratamento de saúde por prazo superior a 30 dias, eu coloquei aqui o desenho do médico bonitão ali fazendo esse laudo. Bom, mas enfim, são prazos que às vezes caem, né? Eu tenho que trazer para vocês. O que mais?
A licença para tratamento de saúde por prazo de até 30 dias, ou seja, inferior de 30 dias, dependerá de inspeção feita pelo serviço médico do tribunal ou, sendo motivo ponderoso, por médico particular, cujo atestado será revisado pelo serviço médico do tribunal. Fora da sede da região, a inspeção deverá ser feita por médico do serviço público e, excepcionalmente, por médico particular, cujo atestado será revisado por serviço médico do tribunal. Então aqui está facilitando as licenças com prazo inferior a 30 dias. Eu não vou precisar de laudo, basta os atestados que já resolvem. Continuando, parágrafo 1º. Os membros do tribunal em gozo de licença não superior a 30 dias e desde que não haja contraindicação médica, poderão comparecer às sessões para julgar processos que antes da licença tenham recebido com seu visto como relator. O que acontece? De repente ele está com um atestado médico, mas é uma simples gripe, não vai a SAMU lá levar ele entubado para votar, né? Mas se é alguma coisa mais simples, de repente ele machucou a perna, está com a perna engessada, daí se ele desejar, ele é autorizado a participar das sessões de julgamento. Eu trouxe todos esses artigos aqui dessas questões de saúde, porque essa informação de participar da sessão de julgamento é a que mais a FCC cobra. Porque a gente pensa, não, se o cara está de licença médica, então ele não pode participar de nada, ele tem que ficar em casa descansando. E não é assim, ele pode querer participar. Até porque nós temos uma informação bem relevante, né? Qual a informação bem relevante? Ele pode participar dos julgamentos virtuais. Então, ele podendo participar de julgamento virtual, tá show de bola, tá beleza, tá tranquilo. E por isso, esse mandamento aqui do parágrafo 1º. Mas, professor, será que é uma questão sobre licença médica dos nossos membros, do relator, dos juízes, vai aparecer lá na nossa prova? Gente, olha só, de vez em quando a FCC pinça lá do meio do regimento uma questãozinha que ninguém esperava. E nesse aulão pré-prova eu quero acertar todas as questões juntos com vocês. Por isso que nós estamos estudando alguns artiguinhos que muitas vezes a galera não dá bola. Tá lá perdido no artigo 80, 81 do regimento, mas a FCC pinça. Então, eu creio que é muito importante. E esse parágrafo primeiro que acabamos de ler, ele está se referindo aos desembargadores. Será que os juízes de primeira instância também têm digamos assim, essa regra? A resposta está no parágrafo 2º. Coloca na tela de novo a nossa apostila. Deixa eu só movimentar aqui porque está bem atrás de mim o parágrafo 2º, fiquei na frente dele, olha ali, ó. A regra do parágrafo anterior é aplicável aos juízes de primeira instância que hajam encerrado a instrução de processo. Então, o juiz também pode, se não houver contraindicação médica, participar do julgamento. Então, não é exclusiva para os desembargadores. Continuando nessa ideia da nossa licença médica, artigo 80, o magistrado poderá requerer inspeção médica caso julgue em condições de reassumir suas funções e, uma vez considerado apto a fazê-lo, imediatamente. Então, poderia acontecer de, na perícia ou numa inspeção médica, eles falarem que ele está impossibilitado de retornar ao trabalho por 6 meses ou, de forma indefinitiva, teve, de repente, um AVC ou coisa parecida. E ocorreu um milagre, ele se recuperou e está ansioso a voltar ao trabalho. Então, a perícia também pode ser utilizada para o retorno do nosso membro, não é só para afastá-lo, mas também para o retorno. Como eu disse anteriormente, às vezes é importante nós lermos alguns artigos aí que a gente não acerta as questões pelo óbvio, porque de repente se você vai pelo óbvio, você pensa que não, perícia médica é só para afastar o membro. Não, pode ser também para reintegrá-lo, certo? Artigo 81. As licenças por motivo de doença em pessoa da família dependem da inspeção médica, segundo disposto no artigo 77, e prova de ser indispensável a assistência do requerente. Não basta a pessoa da família estar doente, ele precisa ser indispensável, o nosso membro precisa ser ele mesmo que precisa estar prestando essa assistência. Então, geralmente vai ser aí com o nosso filho, com a nossa esposa, mas o parágrafo único traz quem são esses membros, essas consideradas pessoas da família. Então, considera-se pessoa da família, para efeito desse artigo, o ascendente, que seria meu pai e a minha mãe, o descendente, seriam meus filhos, um colateral, pode ser o meu irmão, o cônjuge, obviamente, o companheiro ou companheira, qual comprove união estável, e de novo eu estou com a cabeça na frente, certo? Então, esses são os parentes aí em que nós poderemos afastar os nossos membros para eles estarem, se forem indispensáveis, cuidando da saúde desses parentes, certo? Vou dar um enter aqui para não ficar numa página separada o nosso título do artigo, né? Então agora nós vamos para as concessões. Em prova de TRT sempre cai aí licença luto, licença casamento, então
Vamos falar sobre isso e tem isso também no nosso regimento, olha só. Sem prejuízo do subsídio ou remuneração de qualquer direito ou vantagem legal, os membros do tribunal e juízes de primeira instância poderão afastar-se de suas funções por até 8 dias consecutivos em razão de casamento ou de falecimento do cônjuge, companheiro ou companheira, com quem comprove união estável, bem como de ascendente, descendente ou de irmão. Então aqui eu coloquei um desenho dos recém-casados, né? Mas se liga que o artigo 82 vale também para o falecimento, não é só para o casamento. Então, eu acho que para ficar mais completo aqui o nosso aulão pré-prova, eu vou ter que botar um outro desenho aqui para a gente lembrar. Deixa eu pensar aqui que desenho que eu poderia colocar. Vamos colocar um desenho da morte. Mas, professor, não coloca da morte, mas é que é a morte lá da Turma da Mônica, ó. É uma morte legalzinha, é uma morte engraçadinha, mas é importante sabermos que tanto o casamento quanto o luto, o prazo é o mesmo, serão 8 dias, e isso também cai. Continuando, outro aqui que a gente não vai pelo óbvio, né? A critério do tribunal conceder-se afastamento sem prejuízo de subsídio e vantagens para frequência a curso ou seminário de aperfeiçoamento pelo prazo máximo de 2 anos. 2 anos o juiz pode se afastar para estudar, olha que beleza. Que curso será esse que ele vai fazer? Ele vai virar o mestre Uguay. Até coloquei ali o mestre Uguay, que é o mestre do Kung Fu Panda, porque se ele vai ficar 2 anos estudando, ele vai voltar, é o mestre Uguay da Justiça do Trabalho. Mas enfim, o prazo de 2 anos é o prazo que está no regimento. Se a gente vai pelo óbvio, eu penso assim, não, 2 anos é muito, deve ser uns 6 meses no máximo, mas não. No artigo 83, fala em 2 anos. Bom, vencemos mais um capítulo, vamos para o próximo capítulo da disciplina judiciárias. Geralmente, meus amigos, a FCC não cobra esse capítulo. Já faz 3 anos que eu olho todas as provas da FCC cobrando regimento interno e eles não cobram esse capítulo. Por quê? Porque eles não querem ficar difundindo na internet ou em questões de prova que é possível nós darmos esse puxão de orelha nos nossos membros. Mas sim, é possível sim, nós precisamos poder puxar a orelha dos membros que não se comportarem. Só que a FCC não gosta muito de compartilhar, de divulgar, de explorar esse assunto. Só que eu tenho certeza, eu sonhei, gente, que eu estava fazendo a correção da prova e apareceu uma questão que nunca ninguém imaginou. Então eu fiquei pensando, para eu criar o meu aulão pré-prova, eu preciso colocar artigos que a FCC nunca cobrou, porque daí a gente inverte a surpresa. A FCC assiste os cursos, assiste os aulões para elaborar as questões. E ela provavelmente viu em aulões anteriores que a gente não cobra essa parte da disciplina judiciária e a gente não fala dessa parte da disciplina judiciária. Daí o examinador pensou, esse Pedro com acerta todas, nós vamos pegar ele no contrapé. Nós elaboraremos uma questão sobre a disciplina judiciária. Só que agora, meu amigo, a prova já está impressa. E eu coloquei esse conteúdo no nosso aulão pré-prova. Então lá vou eu. Os magistrados estão sujeitos às penalidades disciplinares previstas em lei. Tá, o artigo 84 não me ajudou nada. Então vou para o parágrafo único. Aos desembargadores do trabalho não se aplicarão as penas de advertência e de censura, não se incluindo nesta exceção os juízes titulares de vara do trabalho que estejam substituindo em segundo grau. Então olha só, quando a gente atinge o status de desembargador, penas mais leves, advertência e censura não existe, né? Não tem, eu estou no final da carreira, ninguém vai vir puxar minha orelhinha. Agora, se for um juiz titular, se for um juiz substituto, ele pode ser advertido ou censurado. Está bem claro isso no parágrafo único, então cuidado com essa informação. E outra, o juiz pode ser censurado mesmo que ele esteja atuando em substituição a desembargador, mesmo que ele seja convocado ao tribunal. Então cuidado com essa informação, eu achei ela bem relevante, bem importante aí para a prova. O que mais? É vedado aos desembargadores do trabalho, aos juízes titulares de vara do trabalho e aos juízes do trabalho e substitutos. O que será que é vedado? Não podem exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Parei de ler. Por que eu coloquei aqui esse conteúdo? Porque essa informação está mencionada, quase idêntica, lá na nossa Constituição Federal, com essas vedações aí aos nossos membros, e essas informações ou caem como questão de regimento interno ou caem como questão de direito constitucional. Daí o que eu pensei? Eu não vou ficar repetindo informações dos aulões pré-prova. Então eu deixo essas informações no regimento e no aulão pré-prova de constitucional não falo sobre
essas vedações, certo? Então, muito importante você assistir todos os nossos vídeos para chegar com as informações completas lá na hora do concurso e você também poder depor ao meu favor depois da prova, porque daí você vai colocar nos grupos de concurseiros. Sim, o Pedro acertou, o Pedro Kuhn acertou, é o único que está fazendo pré-prova aí e acertando as questões. Tem muita gente que fala assim, mas o Pedro é um canal que recém iniciou, o canal tá pequenininho, tem só 5.000 seguidores, mas olha só, eu recém-iniciei aqui no YouTube. Eu estou ajudando a galera a ser aprovada em concursos em todo o Brasil desde 2007. Então, meus amigos, pode confiar que vai dar certo, pode clicar aí no curtir, pode compartilhar esse vídeo, pode depor ao meu favor depois aí, porque nós iremos acertar todas as questões. Então, não pode exercer outra função, ainda que disponibilidade, salvo uma de magistério, não pode receber a qualquer título ou pretexto, custas ou participação de processo. Putz, olha, ali está indo embora o dinheiro do juiz, mas não tem problema, eles ganham bem. O que mais que eles não podem? Não podem dedicar-se à atividade político-partidária, juiz é para julgar, não é para ser político, então não pode estar, por exemplo, filiado a partido político. Não pode também o juiz receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Então não pode ficar recebendo malas de dinheiro por fora aí para nada, né? O juiz precisa manter a sua imparcialidade julgando os processos sem qualquer interesse econômico. E por fim, a última vedação dos juízes, que lá na Constituição eu chamo de quarentena, que foi colocada por último lá no artigo 95 da Constituição, ou seja, 93. Mas enfim, logo eu vou decorar a Constituição, prometo, mas nesse momento eu não consegui decorar todas. Mas a última que foi acrescentada lá foi a vedação de exercer a advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. É uma espécie de quarentena. Olha o que acontecia antigamente. Eu ficava a vida inteira sendo juiz do trabalho, depois eu virava desembargador. No primeiro dia que eu me aposentava, eu montava o escritório de advocacia, colocando na placa assim, escritório de advocacia do desembargador Pedro Kuhn. O que os clientes fazem? Eles vão direto para o meu escritório de advocacia, porque se o cara foi juiz o tempo todo, ele sabe tudo o que o tribunal pensa. Ele conhece todo mundo lá dentro. Então isso atraía muitos clientes e seria uma concorrência injusta com os advogados que mantiveram a sua carreira somente na advocacia. Então foi colocado na Constituição Federal essa quarentena para que o nosso desembargador não possa exercer a advocacia antes de decorridos 3 anos aí da sua aposentadoria ou do seu afastamento no nosso tribunal. Ele até pode exercer a advocacia em outro tribunal, mas na matéria trabalhista não poderá, certo? Então essa aqui é a última vedação e, como eu falei, são vedações idênticas às vedações que nós temos lá na Constituição Federal. Então, na Constituição Federal, eu não vou repetir essas informações, de forma que, se cair na prova como matéria constitucional, eu quero que você acerte e depois na correção eu vou dizer que eu acertei essas questões. Agora, começando aqui da ordem dos serviços no tribunal. Capítulo da distribuição. O que é a distribuição? Antes mesmo de eu ler o artigo, eu já te explico. Você lembra que agora há pouco nós falamos que não são todos os membros que leem os processos? Não são todos os membros. São somente os relatores que leem todo o processo. E daí o relator faz um relatório e entrega para os demais membros poderem aprovar ou desaprovar, né? Na verdade, ele lê o relatório na sessão e os demais membros votam a favor ou contra o relatório. Agora, como que a gente faz para escolher o relator? É justamente a distribuição que distribui os processos entre os relatores. A gente não pode escolher, eu quero que o Pedro Kuhn, desembargador, julgue o meu processo. Não, isso não pode. Eu entrego o meu processo no tribunal e a distribuição vai distribuir os processos entre os 14 desembargadores. De forma que a distribuição tenta, da melhor forma possível, entregar o mesmo número, o mesmo volume de trabalho para todos os desembargadores. Essa é basicamente a distribuição, certo? E ela começa no artigo 104 do Regimento Interno, que fala assim, Os processos e recursos da competência do Tribunal Pleno, das sessões especializadas e das turmas, terão a classificação estabelecidas nas tabelas processuais unificadas do Conselho Nacional de Justiça e serão distribuídos sucessivamente por classe e desembargadores do trabalho. Quando ele fala aqui, por classe, ele não está falando de classe dos desembargadores. Classe dos advogados, classe do Ministério Público, classe do juiz. Não. Aqui ele está falando de classe processual.
Então, ó, a classe RO é a classe de recurso ordinário, ou a classe AGR é a classe agravo. Então, a ideia é distribuir o mesmo número de processos e de todas as classes para o relator competente, para que todos julguem todas as matérias, para que todos julguem o mesmo número de processos, para não ficar um desembargador chateado com o seu colega dizendo, eu trabalhei mais que tu, eu fiz um processo mais difícil que tu, eu fiz 5 processos a mais que tu. Não, não vai rolar isso. Por quê? Porque a distribuição ela vai dar essa equilibrada. Agora, o artigo 105 já foi cobrado em provas anteriores da FCC, inclusive num TRE aqui, se não me engano foi no Rio Grande do Sul. Olha só, a distribuição dos processos será imediata, obrigatória, ininterrupta e alternada. Olha só, ela será imediata porque alguns regimentos internos falam que as distribuições serão semanais. Então, só um dia por semana chegam processos novos para os desembargadores. Lá no TRT7 não tem isso. Por quê? Porque como o tribunal é pequenininho, no que chega o processo, ele imediatamente é distribuído a um dos desembargadores. Outra coisa, a distribuição é obrigatória. Por quê? Para evitar que alguém escolha qual será o desembargador que vai julgar o seu processo. A distribuição é ininterrupta, ou seja, como ela é imediata, ela não pode ser interrompida. A gente não pode ficar acumulando processos por um mês para depois distribuir. Não. Chegou o processo, já distribui. Por isso que ela é ininterrupta, ela nunca vai ser interrompida. E ela será alternada, por quê? Porque nós vamos entregar alternadamente entre os 14 desembargadores os processos. Eu não vou juntar um mês de processo e jogar no colo de um desembargador e deixar ele sobrecarregado. Isso não irá acontecer. Então, essas 4 características do artigo 105 do nosso regimento interno TRT7 eu recomendo que você leve consigo. Ó. Imediata, obrigatória, ininterrupta e alternada. Isso será questionado em alguma das provas lá no dia 1º de setembro. Continuando. Parágrafo único desse artigo, não haverá suspensão da distribuição durante os períodos de férias ou quaisquer afastamento dos desembargadores do trabalho, cabendo à assessoria do respectivo desembargador do trabalho providenciar a redistribuição dos processos que, demandando providências urgentes, tenham sido distribuídos durante os períodos de afastamento. O que acontece? Nós vimos que os afastamentos são ali de 60 dias, claro, de repente é uma questão de saúde, mas independentemente de qualquer coisa, essa distribuição permanece, mesmo que o nosso desembargador esteja afastado. Agora, pode acontecer de algum processo requerer alguma medida cautelar, alguma medida urgente, alguma coisa que demande essa necessidade de providência urgente. Daí, nesse caso, e somente nesse caso de urgência, é que a assessoria do desembargador vai informar, foi entregue para o meu desembargador que está de férias esse processo que demanda necessidade urgente. Então, estamos devolvendo para a distribuição, para que a distribuição entregue para outro desembargador que esteja em atividade e ele possa estar tomando essa decisão urgente, certo? Então, é somente as causas urgentes que ocorrerá essa redistribuição. Artigo 109. Me traz quais as hipóteses em que os processos são remetidos à Procuradoria Regional do Trabalho. E esse artigo 109 caiu no nosso TRT da 4ª região aqui, que a prova foi elaborada pela FCC. Por isso que também está aqui no seu material, olha só. Os processos serão remetidos à Procuradoria Regional do Trabalho para emissão de parecer quando? Em que situações? São 4 situações, Primeiro, obrigatoriamente, quando for parte pessoa jurídica de direito público, Estado estrangeiro ou organismo internacional. Então imagine, por exemplo, que tivemos uma questão na Justiça do Trabalho contra o governo do Estado do Ceará. É uma pessoa jurídica de direito público. Então, obrigatoriamente, a Procuradoria Regional do Trabalho precisa emitir parecer. Agora, pode ser facultativamente. Facultativamente é quando a gente decide se remete ou não para a Procuradoria. Então, facultativamente, por iniciativa do relator, quando a matéria, por sua relevância, recomendar a prévia manifestação do Ministério Público. Então, não é sempre que precisa. Então, deixaram em aberto essa porta para, facultativamente, a critério do relator, o Ministério Público se manifestar, certo? Então, eu tenho situações em que a remessa para a Procuradoria Regional do Trabalho, que é o órgão do Ministério Público do Trabalho, se manifestar obrigatoriamente, que é o caso do inciso 1º, ou facultativamente no caso do inciso 2. Mas o próprio Ministério Público pode requerer, olha só, por iniciativa do Ministério Público quando entender existente interesse público que justifique a sua intervenção. Então, daqui a pouco, o próprio Ministério Público se liga assim, pessoal, olha só, eu preciso me manifestar nesse processo. Então, tá,
sem problema. Se o Ministério Público se interessou nesse processo, deixa ele ler o processo sem qualquer dificuldade. E por fim, por determinação legal. Daqui a pouco vem alguma legislação que a gente não precisa estudar agora, porque não está no nosso edital, mas vai que apareça uma legislação dizendo, ó, determinado processo obrigatoriamente tem que ir para o Ministério Público, sem problema nenhum, a gente encaminha, certo? Então eu tenho obrigatoriamente, facultativamente, por iniciativa do Ministério Público e por determinação legal, recomendo que você também decore essas informações. Parágrafo único. Não serão submetidos a parecer da Procuradoria Regional do Trabalho os processos em que o Ministério Público figure como autor. Por que quando ele figurar como autor nós não vamos submeter a parecer da Procuradoria? Porque ele automaticamente é intimado pessoalmente por todos os atos processuais. Então, são desnecessários eu fazer esse duplo trabalho. Ele já é autor e ainda me solicitar parecer. Não, ele já está peticionando como autor. Então, é desnecessário. Parágrafo 2º. Os processos distribuídos permanecerão vinculados aos desembargadores do trabalho, ainda que ocorram afastamentos temporários, ressalvadas as hipóteses de mandados de segurança, habeas corpus, dissídio coletivo e ações cautelares, que reclamem solução inadiável. Nesse caso, ausente relator por mais de 3 dias, poderá ocorrer a redistribuição observada a posterior compensação. Então, basicamente, o que esse artigo está me dizendo é que eu só vou redistribuir o que é urgente, exatamente o que falamos agora há pouco. Só que aqui ele me elencou o que é urgente. Ó, mandado de segurança fala de direito líquido e certo. Então isso é urgente. Habeas corpus está falando da violação da liberdade de locomoção. Isso é urgente. Dissídio coletivo está falando de direitos coletivos de um grande universo de trabalhadores. Isso é urgente. E ações cautelares, como o próprio nome está dizendo, ela precisa acautelar algo que está com risco de perdermos, de perecer. Então ela também é urgente. Então aqui no parágrafo 2º foram elencados as 4 situações urgentes em que, caso o nosso desembargador do trabalho não possa estar tomando a decisão urgente, esse processo será redistribuído. Mas a regra é clara, como diria Arnaldo César Coelho. A regra é que nós não vamos fazer redistribuição dos processos. Uma vez que entregamos o processo para aquele relator, ele fica até poder ler o processo e fazer o seu relatório. Continuando. Falando agora das sessões, aqui também foi objeto de questionamento, eu estou tentando lembrar em qual TRT. Foi agora, não foi em 2024, foi em 2023 que cobraram uma questãozinha sobre sessões. Então eu já trouxe destacado para que você já saiba aí o que a FCC gosta de cobrar. O tribunal reunir-se-á em sessão solene para dar posse ao presidente e vice-corregedor, dar posse aos desembargadores e homenagear personalidades ou celebrar acontecimento. Essas são aquelas sessões solenes que a gente pode se reunir com qualquer número. É só festinha, comes e bebes e tudo mais. Agora, eu vou me reunir ordinariamente, tá? Que são as reuniões normais para decidir julgamentos, em dias da semana estabelecidos por ato do Tribunal Pleno, sem necessidade de convocação formal de seus membros. Então, inicia o ano e eles falam assim, ó, nós iremos nos reunir todas as terças às 19 horas. Beleza. Ninguém precisa saber, ou melhor, ninguém precisa ser notificado disso. Os desembargadores já sabem, então eles reservam a sua agenda para o ano inteiro, para todas as terças às 19 horas estarem lá. Essas serão as reuniões ordinárias. Só que pode acontecer de nós termos muitos processos para julgar e essas reuniões ordinárias não foram suficientes. Então eu posso fazer convocação extraordinária. Ó. Extraordinariamente, sempre que se fizer necessário, mediante convocação do presidente e, obrigatoriamente, quando houver em pauta mais de 20 processos pendentes de julgamento. Então, essa sessão extraordinária, essa eu preciso convocar os meus colegas desembargadores. Essa, o presidente precisa chamar os demais desembargadores porque é uma reunião extraordinária. Ó, eles estão acostumados a ir toda terça. Daí o presidente vê que tem mais de 20 processos ou entende que é necessário e diz, ó, infelizmente a gente vai ter que se reunir na quarta também. Essa será uma reunião extraordinária. Dele encaminha essas informações para os demais desembargadores saberem que teremos uma reunião extraordinária. Então, decorem, ó, solene, ordinária e extraordinária. Parece bobagem, mas quando tiverem vocês respondendo as questões de prova, vocês vão dar risada, vão lembrar dos meus gritos e vão lembrar da aula de hoje. Parágrafo 1º. O tribunal não funcionará aos domingos nem aos feriados nacionais ou forenses. E, quando assim deliberar, nos feriados estaduais e municipais e em circunstâncias excepcionais ao seu juízo. Então a regra é, como somos uma justiça federal,
feriados nacionais ou forenses e domingos a gente não funciona. Já feriados estaduais e municipais, daí a gente vai deliberar. Até porque existem, por exemplo, feriados municipais digamos assim, o feriado municipal da criação da capital lá do Ceará. Pronto, eu tenho que, de repente, deliberar para não trabalhar nesse dia. O feriado estadual da Revolução não sei o que do Ceará. Eu tenho que deliberar se vou atuar ou não nesse dia. Mas os nacionais todos sabem. E se você não sabe, eu trouxe qual artigo que fala dos feriados nacionais. Daí vocês vão me dizer, não, professor, isso aí não cai. Gente, caiu. Foi só uma vez, se eu não me engano, foi TRT ou TRE de Santa Catarina. Mas já caiu. Então, eu trouxe. De qualquer forma, é até bom a gente ler o parágrafo 2º, que a gente vai ver que os servidores públicos têm bastante feriados, olha só. São considerados feriados, além de outros fixados em lei, os seguintes. 1º de janeiro, óbvio, Réveillon. 2ª e terça de Carnaval e quarta-feira de cinzas. Então, basicamente, Carnaval a gente emenda a semana. Os dias da Semana Santa, esse aqui é o maior de todos quase, ó, porque ele começa desde quarta, compreendidos entre quarta, inclusive, e o domingo de Páscoa. Então, a semana de Páscoa tem expediente no tribunal só segunda e terça. Quarta, quinta, sexta, tudo feriado. Depois eu tenho o 11 de agosto, que é o dia da advocacia, o dia do pendura. O 28 de outubro, que eu não sei o que é, alguém da técnica sabe o que é? Sabe o que é, Juliano? 1º de novembro, proclamação da República. 2 de novembro, dia da bandeira. Putz, tô falando tudo errado. 8 de dezembro, 25 de dezembro eu sei que é o Natal. E em cada município, aqueles feriados locais equiparados, segundo a lei federal, aos feriados nacionais. Então, basicamente, são esses os nossos feriados. Tem alguns feriados que me chamam a atenção que não estão aqui, por exemplo, Corpus Christi, não está aqui. Mas, enfim, foi uma vez só que caiu, né? A gente também não, eu acho que não precisa ficar decorando isso aqui. Pouquíssima chance de aparecer. Bom, artigo 124, esse tem mais chance de aparecer. As sessões serão públicas e se realizarão em dias e horários estabelecidos por resolução do tribunal, podendo o encerramento ultrapassar o horário normal, quando já iniciado o julgamento, ou se tratar de matéria urgente. Daí eu coloquei aqui um desenho de uma sessão e vocês já vão entender por que eu coloquei o desenho dessa sessão aqui. Lembrando que tudo é ilustrativo. Eu não estou colocando desenhos lá do TRT 7, tá? Mas esse desenho ficou pequenininho, vou aumentar um pouquinho para ficar mais legal na apostila, tá? Continuando, em casos especiais poderá o tribunal designar outro local que não costumeiro para a realização das sessões, mediante edital fixado na sua sede com antecedência mínima de 24 horas, e devendo a sessão iniciar-se 1 hora depois do normal. Essa aqui também já foi um artigo que já caiu, tá? E seria útil aí, por exemplo, para situações como aconteceu no Rio Grande do Sul, em que o nosso prédio do TRT está até hoje sendo reformado porque ficou embaixo d'água com as enchentes que aconteceram, que assolaram o nosso estado aqui em maio de 2024. Tenho certeza que ninguém mais vai esquecer esse mês, maio de 2024, o mês que o estado inteiro parou em virtude das enchentes. Então, sim, podemos ter designados locais das sessões em outros locais, e isso já apareceu. E por que será que a FCC cobrou isso? Por causa do prazo, né? Ó, antecedência mínima de 24 horas para avisar que mudou o local das sessões. Então, quando tem prazo, a FCC, de longe, adora, olha, coloca uma lupa e quer elaborar questões para você. A propósito, enquanto eu estava lendo, eu fiquei com a cabeça na frente. Vocês viram que eu marquei aqui e movimentei na tela, porque o meu computador tem touch. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o Juliano estava dizendo, o Juliano, meu amigão da técnica, estava dizendo, tu tem essas manias de computador touch, é muito ruim, mas agora vocês viu como é útil? Eu consigo fazer várias operações ao mesmo tempo com o touch, olha que beleza. Então vale a pena um computadorzinho com o touch. Parágrafo 2º, é obrigatório o uso de vestes talares pelos desembargadores e procurador e de capa pelo secretário, e por quem mais funcionar nas sessões de tribunal, nas turmas e nas varas. Então, basicamente, quando nós temos as sessões, está todo mundo vestido adequadamente com as capas pretas, com as becas e tudo mais, que cada um tem o seu modelo, mas eu só coloquei algo ilustrativo aqui para vocês visualizarem. E, inclusive, os próprios advogados precisarão usar a beca, ali ó. Para a sustentação oral, os advogados deverão usar beca, de acordo com o modelo aprovado pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela OAB. Sustentação oral é quando o advogado tem a oportunidade de pegar a palavra, pegar o microfone e falar ali nas sessões com os desembargadores. Parágrafo 4º.
Nas sessões, o presidente terá lugar ao centro da mesa, tendo à direita o representante do Ministério Público do Trabalho e à esquerda o secretário da sessão. Por incrível que pareça, a FCC já elaborou questão como essa, mas eu estou achando que esse desenho aqui da sessão vai ficar melhor embaixo daquele artigo. Então, vou trocar ele de lugar aqui agora no nosso material. Já você vai entender o porquê disso, tá? Ó, até vou aumentar um pouquinho mais. O que está acontecendo, meus amigos? O presidente está no centro da mesa. Ó, estou circulando o nosso presidente fictício ali, tá? À sua direita é o representante do Ministério Público. Então, essa moça que está sentada à direita é a representante do Ministério Público. E à esquerda é a secretária da sessão. Muitos pensam que aqui à esquerda do presidente, ó, ele está de frente para nós, né? Então, é a esquerda dele. Muitos pensam que aqui onde eu estou circulando com o meu mouse é o vice-presidente, mas não, é o secretário da sessão. Secretário da sessão, tá? Continuando, o parágrafo 5º reforça essas informações, ó, vou usar o meu touch para movimentar a tela. A cadeira situada ao lado do presidente é reservada ao representante do Ministério Público do Trabalho, salvo nas sessões solenes, quando se observará a ordem legal de preferência das autoridades presentes. Então, dependendo da solenidade, eu posso trazer uma autoridade para o meu lado direito que está sendo agraciada com alguma medalha ou está sendo homenageada naquela solenidade, certo? Então, as sessões solenes, como é uma festa, né, ela tem as suas peculiaridades, elas são um pouquinho diferentes. Mas a pergunta que não quer calar é, se a esquerda do presidente é o secretário, aonde que vai o vice-presidente? Bom, tá aqui, ó. O vice-presidente, quando não estiver no exercício da presidência, ocupará nas sessões do pleno a primeira cadeira da bancada à direita do presidente, enquanto o desembargador do trabalho mais antigo sentar-se à primeira bancada oposta, seguindo-se na ordem de antiguidade e alternadamente à direita e à esquerda os demais membros do tribunal. Então, voltando para o desenho, funciona assim. Olha lá, vou mexer e apontar para vocês na minha tela aqui os nossos personagens da sessão. Ó. O presidente, o membro do Ministério Público, os secretários da sessão, o vice-presidente, ó, é o primeiro sentado à direita, na bancada à direita do presidente, e do outro lado, o membro mais antigo da sessão. Depois vão funcionar alternadamente, ó, o segundo mais antigo, o terceiro mais antigo, o quarto mais antigo, o quinto mais antigo, eles ficam se alternando de lado a lado. Daí alguns vão dizer, professor, eu não acredito que isso vai cair. Vai cair, caiu recentemente, e a pergunta, se eu não me engano, é quem sentaria à direita do presidente? A resposta certa era o representante do Ministério Público do Trabalho. Então, espero que essa ilustração que está aqui na nossa tela tenha auxiliado você a acertar esse tipo de questão. Só que não acabou o nosso aulão para a prova ainda, olha só. Observar-se nas sessões a seguinte ordem. Eu já sei como a galera senta, mas faz de conta que eu estou lá assistindo uma sessão, como que eu vou saber o que vai acontecer lá naquela sessão? E, infelizmente, isso também aparece. Teve uma questão da FCC, inclusive, que eles colocaram totalmente alternado a ordem dos acontecimentos na sessão e pediram para você marcar a alternativa numerando a ordem da sessão. Por exemplo, 2, 5, 4, 3, 1. Então, a gente tinha que saber exatamente a ordem da sessão. Então, por isso que eu trouxe esse artigo 125 para nós entendermos ele e nunca sermos enganados por esse tipo de questão. Então, a primeira coisa que fazemos na sessão, obviamente, é a verificação do número de desembargadores do trabalho presentes, né? Porque a gente sabe que a gente precisa de 50% mais um para poder funcionar. Então, primeira coisa, ó, tem gente aí? Tem! Opa, vencemos a primeira etapa. Próxima etapa. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Então, lembra na semana passada que nós fizemos a reunião? Então, eu estou com a ata aqui, eu posso ler para vocês assinarem e quererem aprovar? Beleza. Então, a ata da sessão anterior vai ser o segundo passo após nós verificarmos o número de desembargadores. Depois, nós teremos ali comunicações, indicações e propostas. Então, nós vamos comunicar alguma informação, que não teremos sessão na próxima terça, ou que teremos uma sessão extraordinária no outro dia. E, por fim, o julgamento dos processos, certo? Então, esse passo a passo, essa fila, é importante nós decorarmos, e são só 4 passos, né? Bem tranquilo. Poxa, número de membros, ata anterior, comunicações, indicações e propostas, e, por fim, o julgamento dos processos. Essa ordem é importante. Para você lembrar disso aí, eu coloquei esse desenho da fila, né? A gente precisa seguir essa ordem da fila para podermos acertar essa possível questão do regimento interno.
E, meus amigos, olha que interessante, chegamos ao nosso fim. De 180 páginas, nós resumimos aí em 19, 20 páginas, todas ilustradinhas, somente com as informações relevantes, somente com o que realmente vai cair na prova. Então, gostaria de parabenizar vocês que chegaram até aqui nesse vídeo. Peço para vocês darem esse like e gostaria de dar um recado para vocês que eu sempre gosto de dar nesses encerramentos no final dessa nossa etapa de preparação do concurso. Nesse momento, encerramos mais uma etapa da nossa vida. Mais uma prova passou e as esperanças de um futuro melhor permanecem. Será que será dessa vez que conseguimos a nomeação? Essa resposta não existe com certeza, pois a certeza estragaria a própria resposta. Mas uma coisa temos certeza: cada um de nós deu o seu melhor e os concurseiros ON são merecedores de suas vagas. Eu, professor Pedro Kuhn, fui testemunha disso. Então, gostaria de desejar uma boa prova. E quando eu dou essa explicação aqui para a galera, o pessoal pensa: professor, eu tenho certeza que eu vou passar nesse concurso. Por que tu acha que essa certeza estraga a própria resposta? Estraga. Porque se você tem certeza que vai passar no concurso, provavelmente você não vai estar se esforçando o suficiente para passar nesse concurso. Se você tem certeza da sua aprovação, você não vai estar estudando 1 hora a mais quando poderia, não estará acordando 1 hora mais cedo para poder estudar, você não vai estar assistindo a essa live para acertar as questões de rendimento interno, você não vai estar se, digamos assim, superando para garantir a vaga. E no momento que a gente tem certeza que vai ser aprovado, a gente deixa de se superar e deixa de ser merecedor dessa vaga. Então, meus amigos, se você está com essa vibe, eu já digo, vamos calçar a sandália da humildade, vamos dar o nosso melhor até o último minuto, vamos estudar em todos os momentos que pudermos, vamos ser realmente merecedores dessas vagas, certo? E se você tem essa vibe de ser merecedor, agora sim eu fui testemunha disso. E peço que você sempre siga o nosso canal, siga o professor Pedro Kuhn, siga o nosso Instagram do Concurseiro ON e se puder ajudar também o meu trabalho, você pode dar um print dessa tela e divulgar aí nas redes sociais, marcando o professor Pedro Kuhn e o Concurseiro ON. Tenho certeza que eu vou ter um grande, imenso prazer de estar conversando com vocês aí também nas redes sociais. Eu escrevi aqui, siga os nossos canais, YouTube, Instagram e conheça os nossos cursos aqui no nosso site www.concurseiroon.com.br. Beijo no coração, uma boa prova. Não esqueçam de assistir os outros aulões pré-prova de Direito Constitucional, Direito do Trabalho e Processo de Trabalho e estar comigo na correção da prova que ocorrerá lá no dia 13 de setembro. Assim que eu receber a prova, eu já quero corrigir. Mas a FCC ela nunca larga a prova, nunca libera a prova no dia seguinte. Então, na segunda-feira, dia 2, você não terá a sua prova. Somente no dia 3 nós teremos a prova para poder corrigirmos ao vivo aqui no nosso canal do YouTube e conto com a sua presença. Beijo no coração, uma boa prova e nos vemos nos futuros aulões pré-prova e na correção da prova do TRT 7. Tchau, pessoal. Obrigado.